Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 741, uma batalha lendária aguarda. Seria Ogerpon mascarada empunhando um grande porrete? Ou o chamativo Pokémon com aparência de milionário que brilhava em ouro e esmagava oponentes com moedas? Ou talvez o trio de Gogoats que estava majestosamente no topo de uma montanha? Ou, deveria ele ir com sua equipe principal, Dragonite e Palmot? Naoki não conseguia decidir imediatamente. Mas ainda havia algum tempo antes da próxima batalha, então ele não pensou demais. Ele escolheria com base na situação quando chegasse a hora. A noite se passou tranquilamente. Na manhã seguinte, enquanto Naoki fazia um piquenique com Elara e os Pokémon no rancho, seu telefone Rotom de repente zumbiu em seu bolso. Ele o pegou e viu o identificador de chamadas piscar, Leon. Leon? Naoki piscou, surpreso. Por que ele está me ligando agora? Ele tocou no botão verde, e o rosto de Leon apareceu na tela. Ei, Leon. Leon sorriu de volta e perguntou. A propósito, Naoki, você viu aquele post do fórum que está bombando online ultimamente? Naoki inclinou a cabeça. Um post? Leon assentiu. Sim. É sobre o nível avançado do campeonato mundial, sabe? Aquele em que você está competindo. Até agora, há 2 estrelas em ascensão sobre as quais todos estão falando. Você. E outro desafiante forte e altamente favorito. Achei que você se interessaria. Naoki se animou à curiosidade aguçada. Um favorito pré-selecionado? Quem poderia ser? Naoki tentou pensar. Ainda faltava um ano para o torneio dos 8 mestres de Ash. Até onde Naoki sabia, pessoas como Alan, Iris e Corrina ainda não tinham entrado na briga. E o anime também não mostrou o elenco completo do campeonato anterior. Ele não conseguia ter palpites sólidos, então perguntou intrigado. Quem é? Leon sorriu e se inclinou levemente. Já ouviu falar da Conferência do Lírio do Vale? Claro, Naoki respondeu sem hesitar. Esse é o torneio da Liga realizado na região de Sinnoh, certo? Mas no momento em que as palavras saíram de sua boca, uma percepção chocante o atingiu. Espere, não pode ser. A pessoa de quem Leon está falando pode ser. Aquele treinador competiu naquela liga e venceu o torneio inteiro. Usando apenas 2 Pokémon, Leon continuou. E nas finais, ele varreu a equipe completa de 6 do seu oponente com apenas um Pokémon. Os olhos de Leon brilharam enquanto ele proferia a linha final. O nome dele é Tobias. Assim como você, ele é conhecido por usar Pokémon lendários. Seus Darkrai e Latios já estão causando frisson. Naoki ficou visivelmente surpreso. Então era ele mesmo. Vendo Naoki ficar em silêncio, Leon continuou. Tobias é um verdadeiro azarão no campeonato mundial deste ano. Assim como na Conferência do Lírio do Vale, ele usou apenas 2 Pokémon até agora, Darkrai e Latios, e já subiu para o 68º lugar na classe avançada. De acordo com as regras do campeonato, vocês dois estão em sequências de vitórias, então é provável que um confronto entre vocês dois aconteça em breve. Naoki. Tobias está realmente competindo no campeonato mundial. O choque inicial passou rapidamente, e Naoki recuperou a compostura. Ele assentiu calmamente. Entendido. Vou me preparar adequadamente. Usar Giratina e Koraidon contra oponentes regulares pode parecer excessivo, mas contra outro treinador que usa lendários. Isso não contaria como bullying, certo? Giratina tinha acabado de expressar seu desejo de batalhar. Esta poderia ser a oportunidade perfeita. Se acabar sendo um 3 contra 3, então eu tenho Pokémon lendários suficientes no rancho. Naoki pensou consigo mesmo. Giratina, Koraidon e Ogerpon, isso dá 3. Ele também tinha Kyurem e Calyrex. Mas Calyrex era especial. Comparado aos outros, ele não era realmente seu Pokémon no sentido tradicional. O laço deles era mais como uma amizade do que um relacionamento de treinador e parceiro. Ainda assim, se Calyrex aparecesse em um palco mundial como campeonato, ele definitivamente receberia uma enorme onda de energia de fé da plateia. Estava resolvido. Naoki tomou sua decisão. Uma batalha em grande escala com Tobias era perfeito. Leon não tinha ideia do tipo de decisões que Naoki havia tomado em apenas alguns momentos de silêncio. Sorrindo do outro lado da tela, Leon acrescentou. A propósito, há mais uma coisa. Com o hype em torno de vocês dois, o comitê do campeonato mundial recebeu uma enxurrada de pedidos de fãs. Todos estão esperando que se você e Tobias se enfrentarem, a batalha seja uma batalha completa 6 contra 6. 6 contra 6? Naoki piscou. Sim, Leon assentiu. Os organizadores tiveram uma reunião ontem à noite e concordaram em deixar os 2 treinadores decidirem. Ele fez uma pausa, então sorriu com expectativa. Tobias já disse sim. Agora eles estão esperando sua resposta. Naoki. Ele pensou por um momento, então perguntou. Nós sabemos se os 4 Pokémon restantes de Tobias são regulares, ou lendários também. Leon balançou a cabeça. Ninguém sabe. Tobias nunca revelou o resto de sua equipe. Eu vejo. Naoki assentiu. Bem, se ele concordou com um 6 contra 6, então eu não tenho motivos para recuar. Ele levantou a cabeça e disse firmemente. Diga a eles, eu aceito. Ele ainda tinha Pokémon suficientes no rancho para montar um esquadrão lendário completo. Urshifu, Ogerpon, Koraidon, Kyurem, Giratina e Calyrex. Ao ouvir a resposta de Naoki, Leon sorriu. Tudo bem então. Vou reportar de volta ao comitê do evento. Ah, e mais uma coisa. Tobias deixou uma mensagem para você. Uma mensagem? Naoki levantou uma sobrancelha. Leon sorriu de lado. Ele disse, não perca antes de chegar até ele. Naoki ficou momentaneamente atordoado, então riu. Nesse caso, ele disse, com os olhos brilhando, eu tenho algo para dizer a ele também. O que é? Leon se inclinou curioso. Quando chegar a hora, o sorriso de Naoki se aprofundou. Eu definitivamente darei uma grande surpresa. Surpresa? Leon levantou uma sobrancelha em curiosidade, mas rapidamente sorriu e disse, tudo bem, eu definitivamente vou transmitir a mensagem.
Depois de desligar, Leon virou-se para reportar aos organizadores do torneio, enquanto Naoki voltou a aproveitar seu dia brincando de casinha com sua filha. O céu estava de um azul claro e vibrante, com nuvens brancas e suaves flutuando preguiçosamente sobre o rancho pacífico. Uma toalha de piquenique estava estendida na grama, coberta de lanches, um cesto de vime e uma coleção de brinquedos. Elara estava sentada alegremente no cobertor, brincando com brinquedos ao lado de Larvesta, Alcremie e outros Pokémon. Alguns Meltan andavam por ali, ajudando alegremente a carregar lanches e guloseimas para os outros. Naoki estava sentado ao lado de Koraidon, ambos observando a cena alegre com sorrisos calorosos. Atrás de Elara, as 3 feras lendárias, Raikou, Suicune e Entei, descansavam na grama macia. Enquanto levantavam a cabeça e olhavam para Naoki, Entei falou: "Você precisa da nossa ajuda?" Eles claramente ouviram a ligação momentos antes. Naoki piscou, depois sorriu e balançou a cabeça. "Não é necessário incomodar vocês 3 desta vez." Comparado às feras lendárias, Naoki acreditava que Urshifu e Ogerpon eram os que estavam mais ansiosos para provar a si mesmos naquele grande palco. As 3 feras assentiram em compreensão. Cada um tinha suas próprias responsabilidades. O caminho de Naoki era competir no campeonato mundial. O dever das 3 feras era ficar para trás, cuidando do rancho e da futura heroína do arco-íris sob a vontade de Roa. "Papai." Elara de repente se levantou e jogou um brinquedo de pokebola de plástico em direção a Naoki com uma risadinha. Naoki reagiu instantaneamente, pegando a pokebola de brinquedo com reflexos treinados. "Vai!" Elara gritou, imitando o movimento de um treinador arremessando uma pokebola em batalha. As crianças adoravam imitar o que viam. Ela claramente havia assistido muitas batalhas do campeonato ultimamente com Indeedee e os outros, e agora estava tentando copiar os treinadores. Naoki apertou o peito dramaticamente e soltou um gemido, caindo para trás no corpo largo e quente de Koraidon. Elara começou a rir, pensando que seu pai estava apenas entrando na brincadeira. Mas alguns segundos se passaram, e Naoki não se moveu. O sorriso desapareceu do rosto de Elara. Ela se levantou do cobertor de piquenique, cambaleou e se agachou ao lado dele. "Papai?" Nesse momento, Naoki abriu um olho e em um flash, alcançou os braços de Elara e a ergueu no ar. "Ua!" Elara guinchou de surpresa, mas ela rapidamente percebeu o que estava acontecendo e inflou as bochechas em falsa indignação. "Papai malvado." Tudo bem, tudo bem. Eu estava apenas brincando com você", Naoki disse, colocando-a gentilmente de volta no chão. Ele se recostou novamente, apoiando a cabeça em Groudon e observando Elara com um sorriso. Elara bufou e fez beicinho, claramente fingindo estar zangada. Vendo sua reação adorável, Naoki estendeu a mão e a pegou novamente. "Que tal pedirmos a Koraidon para nos levar para as nuvens para que possamos ver as estrelas?" Elara sentiu com entusiasmo. Com isso, Naoki subiu nas costas de Koraidon, segurando sua filha perto. Koraidon, entendendo o momento perfeitamente, soltou um rugido baixo e levantou voo no céu. Elara ficou um pouco irritada no início, mas logo sua atenção foi capturada pela paisagem em constante mudança ao seu redor. O chão abaixo recuou gradualmente e uma brisa suave e quente roçou suas bochechas. Antes que percebesse, eles estavam cercados por nuvens macias e fofas, como algodão doce flutuando no céu. Embora estivessem voando alto acima da terra, Elara não sentiu medo algum. Apoiada em segurança nos braços de seu pai, ela olhava ao redor maravilhada. Uau! Ela ofegou. Não havia estrelas no céu diurno, mas o domo azul ilimitado acima ainda era magnífico e hipnotizante. Naoki sorriu enquanto olhava para o céu infinito. Se ao menos tivessem trajes espaciais, ele adoraria levar Elara para o espaço sideral para ver as estrelas de verdade. Talvez eles pudessem até vislumbrar uma nave espacial de Clefairy passando, ou acenar para Deoxys que passava rapidamente. Depois de um tempo, ele suspirou suavemente. "Esquece. Há um vasto mundo lá fora além deste rancho pacífico. E um dia, quando Elara crescer, ela mesma irá e o explorará." Ano 204 do calendário da Liga, 10 de agosto, 10 horas da manhã. A quarta batalha de Naoki começou oficialmente. No entanto, seu oponente não era Tobias, era uma jovem que usava uma Beltifle. Vendo isso, Naoki decidiu não usar nenhum de seus Pokémon lendários. Em vez disso, ele enviou sua segunda Miltank. Como esperado, a batalha foi uma vitória limpa, e a classificação de Naoki subiu de 79º para 75º. 12 de agosto, quinta batalha. Sua terceira Miltank enfrentou um Taurus, e Naoki subiu de 75º para 69º. 15 de agosto, sexta batalha. A quarta e quinta Miltans entraram em campo e garantiram outra vitória, avançando de 69º para 63º no ranking. O tempo continuou a voar. Em pouco tempo, era 25 de setembro, calendário da Liga 204. Durante este período, Naoki ainda não havia enfrentado Tobias. Mas isso não o surpreendeu. Um confronto como aquele, entre duas estrelas em ascensão com Pokémon lendários, estava fadado a ser guardado pelos organizadores para o momento perfeito, quando o mundo inteiro estaria assistindo. Em outra batalha importante, Naoki enviou seu Garganaco, que já fez parte de um pequeno grupo de Nacli que cresceu e evoluiu em seu rancho para imponentes guerreiros Pokémon de sal. Agora, sob as luzes do estádio e a multidão rugindo, Garganaco estava alto e orgulhoso, esmagando cada oponente que o desafiava. Com essa vitória, Naoki avançou para o 10º lugar na classe avançada, apenas um passo de distância dos prestigiados 8 mestres. Enquanto a multidão irrompia em aplausos, Naoki deu um aceno discreto de reconhecimento antes de se virar para voltar para os bastidores dos treinadores. Lá, um homem com longos cabelos azul acinzentados e um colete vermelho estava encostado na parede, esperando por ele. "Eu estava esperando por você há muito tempo", Tobias disse com um olhar ardente.
Ele havia avançado com sucesso para o 9º lugar alguns dias atrás e já havia conquistado o direito de desafiar o treinador classificado em 8º em uma batalha de troca de lugar, mas ele recusou a oportunidade porque queria esperar aqui por Naoki, o homem escolhido por Pokémon lendários, assim como ele, para uma batalha de qualificação. O vencedor seguiria para enfrentar o treinador classificado em 8º. Tobias. Naoki olhou para ele e depois sorriu. Na verdade, eu ouvi falar do seu nome há muito tempo. Eu não esperava que estaríamos nos enfrentando assim hoje. O quê? Sua performance na Conferência do Lírio do Vale naquela época foi inesquecível, Naoki disse. Tobias foi momentaneamente pego de surpresa, então um sorriso orgulhoso surgiu em seu rosto. Desta vez, vou dar tudo de mim na nossa batalha. Então vamos ver o que acontece, Naoki respondeu calmamente. Com força total. Tobias usaria todos os Pokémon lendários que tinha? Se sim, Naoki também daria tudo de si. O tempo voou, e logo era 29 de setembro, o dia final das batalhas da classe avançada do Campeonato Mundial. Era a batalha decisiva pelo direito de desafiar os 8 mestres. Quando a batalha começou, o Coliseu de Galar inteiro estava transbordando de pessoas. Mesmo fora da arena, fãs e espectadores de todo o mundo se reuniram. No camarote VIP, campeões e membros da Elite 4 se reuniram para testemunhar esta batalha. Nas arquibancadas, Iono estava segurando Elara no colo, enquanto Indeedee e Ciclizar e outros Pokémon estavam sentados por perto, observando a arena com olhos ansiosos. Os olhos arregalados de Elara brilharam enquanto ela olhava para a figura familiar no campo de batalha. Ela apontou e gritou, papai. Sim, esse é o seu pai. Iono assentiu animadamente. Elara, a batalha de hoje é realmente importante para ele. Vamos torcer por ele juntas. Papai, vai lá. Elara gritou alto. Sua voz minúscula foi rapidamente abafada pelo rugido da multidão. Mas os corações de pai e filha estão sempre ligados. Na arena, Naoki pareceu sentir algo. Ele se virou para a plateia. Seus olhos se fixaram precisamente em Iono e Elara nas arquibancadas. Ele acenou para elas, silenciosamente tirando forças. Então ele desviou o olhar de volta para seu oponente, Tobias, parado confiante do outro lado do campo de batalha. Naoki tocou gentilmente as pokebolas em seu cinto. Urshifu, Ogerpon, Kyurem Giratina, Calyrex. E ao lado dele estava Coraidon pronto e esperando. Capítulo 742, Naoki contra Tobias. Bem-vindos a todos para o confronto final do Campeonato Mundial deste ano, gritou o locutor. Eu sou Christopher, seu comentarista para esta partida histórica. O que está prestes a acontecer é a final da classe avançada. O vencedor desta batalha ganhará o direito de desafiar um membro dos 8 mestres por sua vaga no topo. Sei que fãs em todo o mundo têm contado os dias para este momento. Tanto Naoki quanto Tobias lutaram até aqui sem perder uma única partida, começando na classe Super até a final de hoje. Primeiro, temos Naoki, um treinador misterioso da região de Paldea. Ele vive isolado, e sua força se tornou lendária. Muitos treinadores em ascensão o idolatram. Dizem até que ele ainda não demonstrou todo o seu poder. Do outro lado está Tobias, o campeão da Conferência Lírio do Vale e o treinador escolhido por um Pokémon lendário. Ele não apenas dominou o torneio Lírio do Vale, como também varreu todos os oponentes da classe geral até agora sem suar a camisa. Não há dúvida. Ambos os treinadores têm o que é preciso para reivindicar uma vaga entre os 8 mestres. Mas apenas um sairá vitorioso. Quem será? Estamos prestes a descobrir. Os olhos de Christopher brilharam com antecipação enquanto ele olhava do palco elevado do comentarista para o grandioso campo de batalha abaixo. Mas antes que a partida comece, continuou ele, junta-se a nós um convidado especial que nos guiará pelas regras oficiais. Por favor, deem as boas-vindas ao Sr. Duncan. Uma saraivada de luzes brilhantes varreu o estádio. De cima, um homem de meia-idade em uniforme de árbitro desceu à arena, montado em um braviário como uma carruagem voadora. Ele parou entre Naoki e Tobias com facilidade praticada. Após uma decisão final do Comitê do Campeonato Mundial Pokémon, anunciou Duncan, sua voz firme e profissional. As regras para a partida de hoje serão uma batalha individual padrão de 6 contra 6. Cada treinador pode usar 6 Pokémon. Apenas um Pokémon por lado será permitido no campo de batalha por vez. A batalha continua até que todos os 6 Pokémon de um lado estejam incapazes de continuar. Agora, treinadores, por favor, tomem suas posições e preparem-se para a batalha. Naoki e Tobias se encararam do outro lado do campo de batalha. Nenhum falou, mas ambos se moveram ao mesmo tempo. De suas mãos direitas, cada um puxou uma Pokébola. Vendo isso, Duncan levantou seu apito e soprou de forma nítida e clara. A batalha começa. Com um único movimento, ambos os treinadores atiraram suas pokebolas para o ar. Esferas vermelho-brancas girando como cometas gêmeos antes de irromperem em flashes de luz brilhantes. Câmeras de drone Rotons uniram por cima, rastreando o lançamento com precisão milimétrica. Em todo o mundo, milhões de espectadores se inclinaram, seus corações palpitando enquanto o telão exibia os Pokémon emergentes. Quem esses titãs enviariam para abrir este lendário confronto? Em um turbilhão de névoa negra, uma figura tomou forma no lado de Tobias. Seu corpo ondulava como fumaça, seus olhos brilhavam em um azul estranho, e um colar vermelho sangue flutuava em torno de seu pescoço como um cachecol de pavor. É Darkrai. Rugiu Christopher da cabine de comentaristas. Tobias colocou o Pokémon Pesadelo lendário logo de cara. Antes que a multidão pudesse sequer processar isso, uma segunda luz atingiu o campo de batalha. Desta vez, a luz não flutuou ou vacilou. Ela bateu no chão com força, formando um guerreiro imponente com uma presença endurecida pela batalha. Músculos tensos, olhos afiados como lâminas e uma onda de energia aquática ondulando sob sua pelagem. É Urshifu. Christopher gritou novamente, sua voz rachando de excitação.
Naoki está abrindo com seu Urshifu estilo golpe fluido. O estádio tremeu com aplausos e ofegos. Urshifu era uma lenda por si só, conhecido em Galar e além por sua velocidade incendiária e combos devastadores. Mas colocá-lo contra um Darkrai? Ninguém esperava por isso. A batalha havia começado, e a tensão já era sufocante. O olhar de Tobias se estreitou. Ele havia estudado o estilo de luta de Urshifu. Um único erro poderia custar tudo. Darkrai, use vazio sombrio, ele ordenou friamente. A forma de Darkrai se turvou enquanto suas garras se uniam, reunindo um vórtice de energia de pesadelo. O ar ao seu redor se distorceu, pesado com poder sombrio. Se esse movimento acertasse, Urshifu cairia no sono, indefeso para o ataque seguinte. Mas Naoki estava pronto. Desvie e contra-ataque com jato d'água. Urshifu nem piscou. Em um piscar de olhos, ele desapareceu. Uma rajada de azul brilhante disparou pelo campo, deixando apenas uma explosão de névoa em seu rastro. A câmera lutou para rastreá-lo. No instante seguinte, ele estava na frente de Darkrai. Seu punho surgiu com poder oceânico. Não água, mas uma maré esmagadora forjada em um golpe. Ele atacou. O impacto soou como um canhão. Darkrai foi arremessado para trás como um boneco de pano, seu corpo sombrio se distorcendo enquanto ele se chocava contra o chão da arena e deslizava pela pedra. A plateia gritou em descrença. A mandíbula de Tobias se apertou. Mas Darkrai ainda não estava caído. Ele se recuperou no ar, se contorceu e levantou sua garra novamente. Raio de gelo, agora. Uma explosão de energia sub-zero irrompeu da mão de Darkrai. O ar estalou enquanto a temperatura caía. Estilhaços de vapor congelado correram em direção a Urshifu como uma nevasca forjada em uma única lança. Não o deixe respirar, retrucou Naoki. Golpes de surto. Urshifu rugiu. Ele avançou novamente, mais rápido do que antes. Enquanto se movia, rastros de ar branco se enrolavam em torno de seus braços como tornados gêmeos. Seus punhos pulsavam com energia, cada golpe ganhando impulso para o próximo. O raio de gelo o atingiu de frente. Mas Urshifu não estremeceu. Com um uivo brutal, ele perfurou a explosão congelada, espalhando gelo em todas as direções. Estilhaços choveram como vidro. Os olhos de Tobias se arregalaram. No momento em que o raio de gelo foi estilhaçado pelo punho crescente de Urshifu, o Pokémon Pesadelo ficou completamente aberto. Naoki não hesitou. Termine, ele disse, sua voz calma como um trovão. Os olhos de Urshifu incendiaram-se com foco. A pressão ao seu redor se intensificou enquanto ele avançava, fechando a distância com velocidade aterrorizante. Seu punho queimava com força oceânica, os ventos uivando atrás dele. O segundo golpe acertou limpo. O corpo de Darkrai se contorceu com o impacto. Mas antes que pudesse sequer se recuperar, o terceiro golpe se chocou contra seu peito como uma onda gigante atingindo um penhasco. Sua forma se desfez no ar, a névoa negra flamejando descontroladamente em todas as direções. O soco final veio de cima. Urshifu rugiu enquanto desferia seu punho com uma explosão esmagadora de poder. Darkrai foi lançado para trás, indefeso, seu corpo se contorcendo no ar antes de se esmagar contra a barreira reforçada na beira do campo de batalha. Um estrondo trovejante ecoou pelo estádio. A forma fantasmagórica de Darkrai atingiu o escudo com força e por um segundo pairou ali inerte, mal consciente, antes de deslizar pela parede como uma sombra caindo, atingindo o chão com um baque surdo. Silêncio. A multidão estava paralisada. O Darkrai de Tobias, o portador de pesadelos, o Pokémon que uma vez varreu torneios inteiros, tinha acabado de ser aniquilado. Não ao longo do tempo. Não depois de um confronto prolongado. Mas em segundos. O silêncio atordoado deu lugar a ofegos, depois a uma onda de descrença e espanto que varreu a plateia como uma tempestade. A voz de Christopher, geralmente firme e retumbante, rachou de emoção enquanto ele agarrava o microfone. Darkrai, está nocauteado. Urshifu de Naoki nocauteou o Darkrai de Tobias em apenas uma devastadora saraivada. O drone Rotom deu um zoom em Urshifu enquanto ele estava no centro do campo. Vapor saía de sua pelagem, seus punhos abaixados, ombros subindo e descendo com uma respiração profunda e rítmica. Seu olhar calmo nunca deixou o local onde Darkrai havia caído. A pura pressão de sua aura ainda estava densa no ar. Então esta era a verdadeira força de Naoki? Até mesmo treinadores veteranos na plateia se levantaram em descrença, seus corações disparados. Por um momento o tempo pareceu parar. Duncan, o árbitro, piscou e saiu de seu transe. Ele desceu em sua plataforma lâmina de escudo, aterrissando ao lado da forma colapsada de Darkrai. Após uma rápida inspeção, ele levantou o braço. Darkrai está incapaz de batalhar, anunciou. Naoki é o vencedor desta rodada. O estádio irrompeu. Um mar de aplausos, flashes de câmera e descrença estrondosa inundaram a arena. No seu lado do campo, Tobias encarou calmamente a Pokébola em sua mão. Sem uma palavra, ele a estendeu e recolheu Darkrai em uma explosão de luz vermelha. Descanse bem, ele murmurou. Você fez o que pôde. Percebendo que a partida de hoje era diferente de tudo que ele já havia enfrentado antes, a expressão de Tobias se tornou séria. Ele exalou lentamente. Então a segunda rodada será sua. Sem hesitar, ele pegou outra Pokébola de seu cinto. Capítulo 743, Naoki contra Tobias 2. Parece que Tobias está enviando seu segundo Pokémon, gritou Christopher da cabine do comentarista, sua voz vibrando de empolgação. Qual será desta vez? Todos os olhos se voltaram para Tobias, a tensão no estádio crepitando como eletricidade. Seria outro Pokémon lendário? Nesse momento, algo que ninguém esperava aconteceu. Naoki também pegou uma Pokébola e recolheu Urshifu. Suspiros irromperam na audiência. Ele está trocando? Christopher piscou. Naoki está recolhendo seu Urshifu, mesmo que ele tenha acabado de dominar Darkrai.
Por que ele retiraria um Pokémon que ainda estava em uma onda de impulso? Enquanto isso, Tobias já havia feito seu movimento. Com um arremesso rápido, a Pokébola se abriu no ar e um feixe radiante de luz irrompeu. Uma figura elegante voou para o campo de batalha com um som sibilante, como se cortasse o vento. Azul e branco. Asas elegantes, parecidas com as de um jato. Barbatanas como as de um Pokémon aquático à deriva. Ele flutuava sem esforço no ar, um brilho sereno em seus olhos. Incrível! Christopher gritou, levantando-se de sua cadeira. É Latios. O segundo Pokémon de Tobias é o Pokémon lendário Latios. A audiência irrompeu em aplausos selvagens. 2 Pokémon lendários um após o outro. Mas e Naoki? As câmeras viraram. Cada drone Rotom no estádio girou para capturar Naoki enquanto ele jogava sua próxima Pokébola para o ar. Um clarão branco explodiu no campo, e então um silêncio estranho se seguiu. O que apareceu no campo de batalha não era nada que a multidão reconhecesse. Tinha a forma de uma criatura humanoide, uma máscara verde cobrindo seu rosto e um corpo parecido com um manto que parecia costurado com camadas de vinhas e tecido. Seus membros eram longos, sua postura estranhamente cativante e sua energia desconhecida. Que Pokémon é esse? Murmurou Christopher confuso. Espectadores em todo o mundo pegaram seus telefones Rotom para escaneá-lo, mas a resposta de Rotom foi uniforme e arrepiante. Nenhum registro encontrado. Pokémon desconhecido. Um silêncio se espalhou pelo estádio. O que acabamos de testemunhar? Christopher ofegou. Naoki enviou um Pokémon que nem sequer existe na Pokédex atual. Sussurros irromperam na multidão. É uma nova descoberta? É da região de Paldia? Ele acabou de trazer um Pokémon totalmente novo para o campeonato mundial. Naoki permaneceu calmamente enquanto seu parceiro misterioso inclinava a cabeça e encarava Latios diretamente. Pom. O Pokémon mascarado soltou um chamado peculiar, sua voz alegre e ligeiramente travessa. Sob seu manto verde, alguns inchaços estranhos balançavam enquanto ele se movia. Naoki olhou para o Pokémon com um sorriso desamparado. Ele só havia planejado trazê-lo como espectador, talvez para apoio, mas no momento em que o Gerpon ouviu que eles enfrentariam oponentes incrivelmente fortes, ele se decidiu. Ele não só veio ao estádio, mas trouxe todas as suas 4 máscaras, cada uma cuidadosamente guardada sob seu manto como armas secretas. Neste momento, ele usava a máscara de grama verde em seu rosto. As outras 3 estavam escondidas em algum lugar sob sua capa. Naoki suspirou suavemente. Você realmente trouxe todas elas, hein? Ele se perguntou brevemente se ele tinha algum tipo de bolsa espacial sob aquele casaco, mas ele não teve tempo para pensar nisso. Seus olhos voltaram para Latios, ainda pairando sem esforço sobre o campo, seu olhar calmo, mas intenso. O Latios de Tobias. No anime, este Latios tinha lutado de igual para igual com Pikachu e Sceptile de Ash. Ele havia exibido um poder monstruoso, alguns até disseram que era mais perigoso do que seu Darkrai. Bom, como se estivesse lendo os pensamentos de Naoki, o Gerpon virou a cabeça levemente e fixou os olhos em seu treinador. Seu olhar mascarado irradiava confiança inabalável e feroz. Não se preocupe, ela parecia dizer. Eu cuido disso. Os lábios de Naoki se curvaram em um pequeno sorriso. É isso mesmo. O Gerpon não era apenas um Pokémon misterioso de Paldia. Ela era uma guerreira de corpo e alma. Ela já havia repelido 4 oponentes sozinha e derrotado inimigos poderosos sem recuar. Seu poder corria profundamente sob o charme de sua máscara e manto. Então o som estridente do apito de Duncan perfurou o ar. A segunda batalha havia começado. Latios, raio purificador. Tobias chamou sem hesitar. Uma onda de energia psíquica explodiu ao redor de Latios enquanto ele subia alto acima do campo de batalha. Seu corpo inteiro começou a brilhar, uma luz ofuscante se acumulando em seu núcleo antes de irromper em um feixe devastador que rasgou o céu em direção ao Gerpon. Mova-se. Naoki comandou. Desvie, e então procure por uma abertura. O Gerpon tentou saltar para o lado, mas o feixe era muito rápido. O raio purificador a atingiu em cheio. A explosão de poder psíquico iluminou a arena, e a força dela a fez deslizar para trás, seus pés cavando o chão. Naoki se encolheu, até que um brilho fraco piscou em torno de seu corpo. Sua defesa especial havia caído. Mas em troca, seu poder oculto despertou. Um pulso verde surgiu através de seus membros. Sua força física aumentou. O aspecto desafiador de Ogerpon havia sido ativado. O olhar de Naoki se aguçou. Esta era a chance deles. Vamos derrubá-lo. Chicote de cipó, agora. Pom. 2 vinhas irromperam das mangas de Ogerpon como serpentes atacantes. Elas estalaram para cima, cortando o ar em direção a Latios. Padrão de evasão. Tobias ordenou. Latios se contorceu, uma asa se dobrando firmemente enquanto ele desviava para a esquerda, a primeira vinha errando por polegadas. Mas a segunda vinha ainda estava em jogo. Rastreie. Mantenha a pressão. Naoki ordenou calmamente. A segunda vinha se enrolou silenciosa e focada, tecendo seu caminho pelo ar como um predador circulando a presa. Latios sentiu o perigo tarde demais. A vinha se lançou para frente e se enrolou firmemente em torno de seu tornozelo direito. Peguei você, Naoki sussurrou. Pom. O Gerpon gritou enquanto puxava com força. As asas de Latios se agitaram em pânico. Mas a força por trás do puxão era imensa. O Pokémon lendário foi arrancado do céu e arremessado no campo de batalha com um estrondo de quebrar ossos que rachou a pedra sob ele. Poeira e detritos explodiram para fora. A multidão gritou em descrença. Latios estava no chão. Vulnerável. Agora. Naoki gritou. O Gerpon não hesitou. Ele avançou como um raio de fúria verde, o manto esvoaçando descontroladamente. Sua mão brilhou com uma luz esmeralda enquanto um taco se materializava em seu punho. Era grosso e robusto, entrelaçado com vinhas espinhosas e brilhando suavemente com energia primal. Latios estava se mexendo. Suas asas tremeram. Tarde demais. Pom.
Ogerpon saltou no ar e trouxe o taco para baixo como um martelo dos céus. O momento antes do impacto se estendeu em silêncio. Então o impacto. O taco atingiu Latios diretamente com um boom monstruoso, balançando todo o campo de batalha. Uma onda de choque rasgou a arena enquanto a energia espinhosa explodia para fora. Latios soltou um grito de dor que ecoou pelo estádio. Então seu corpo ficou imóvel, olhos fechados, asas flácidas. O Pokémon lendário havia sido nocauteado em um golpe brutal e decisivo. Silêncio mortal. E então o mundo explodiu. Latios caiu. O Latios de Tobias está fora da partida. A voz de Christopher falhou de choque. Isto é inacreditável. Ogerpon estava ereto, seu taco descansando em seu ombro, sua máscara brilhando sob as luzes. A audiência estava enlouquecendo. Ele nocauteou Latios com um golpe. Que tipo de monstro é essa coisa? Onde Naoki sequer o encontrou? Ele parece adorável, mas bate como um caminhão. Até Tobias não conseguiu esconder sua surpresa. Sua fachada calma rachou ligeiramente enquanto ele olhava para o corpo imóvel de Latios. O que está acontecendo com esse Pokémon? Em toda a audiência os queixos caíram. Mesmo na sessão VIP, as reações estavam longe de ser uniformes. Leon se inclinou para a frente, olhos arregalados de euforia. Irreal, ele murmurou quase sorrindo. Cynthia apoiou um dedo no queixo, seu olhar calmo, mas pensativo. Steven parecia genuinamente impressionado. Derrubar Latios assim em um único golpe. Eu não esperava por isso. Os braços de Lance estavam cruzados, as sobrancelhas franzidas, sua expressão pesada de inquietação. Este Ogerpon, ele não é normal. Enquanto isso, a milhares de quilômetros de distância na região de Kanto, Giovanni reclinava em sua cadeira de couro. Uma perna cruzada sobre a outra, ele acariciava calmamente a cabeça de seu Persian descansando ao lado dele. Seus olhos permaneceram fixos na tela que mostrava a batalha em curso. Arrependimento escureceu suas feições. Que pena, ele disse baixinho. Um talento como esse, desperdiçado. Ele poderia ter sido meu. Seus pensamentos divagaram para anos atrás, quando ele havia estendido pessoalmente uma oferta a Naoki. Um convite para colaborar, para se tornarem aliados, para construir algo poderoso. Naoki havia recusado. Giovanni soltou um suspiro quieto. De volta à arena, a multidão rugia de energia, mas no campo de batalha, Naoki estava composto, calmo, focado. Seu olhar nunca deixou Tobias. 2 dos Pokémon de Tobias, Darkrai e Latios, já haviam caído, mas 4 ainda permaneciam. 4 Pokémon que nunca haviam sido vistos antes em qualquer partida oficial. Em sua vida passada, Naoki havia lido inúmeras teorias de fãs online. Todos especulavam loucamente sobre o resto da equipe de Tobias. Alguns diziam que ele tinha uma equipe completa de lendários. Outros acreditavam que eram míticos, ou até mesmo ultra-bestas. Ninguém jamais descobriu com certeza. Mas uma coisa era certa. Aqueles 4 Pokémon restantes não seriam comuns. Enquanto a multidão aplaudia atrás dele, Naoki revisou calmamente suas próprias opções. 2 de seus Pokémon já haviam subido ao palco, Urshifu e Ogerpon. Isso deixava com mais 4. Koraidon, Kyurem, Giratina e Calyrex. Todos eles poderosos. Ele olhou para o outro lado do campo de batalha para Tobias mais uma vez, os olhos se estreitando. Tobias, ele pensou, não me decepcione agora. Capítulo 744. Latias contra Koraidon. Latios está incapaz de lutar. A vitória vai para Naoki. O anúncio do árbitro ecoou pelo estádio, tirando o público de seu silêncio atordoado. Todos os olhos se voltaram para o campo, onde o misterioso Pokémon mascarado acabará de derrubar um lendário em um golpe limpo. Naoki recolheu Ogerpon com um feixe de luz vermelha, depois se virou para o Pokémon de escamas escarlates parado calmamente ao seu lado. Koraidon, ele disse. É a sua vez agora. Ah, Hao. O dragão ancestral soltou um rugido baixo, sua voz primal ecoando como um trovão pela arena. Koraidon avançou com passos deliberados, o chão sob seus pés tremendo levemente a cada um. Seu corpo reptiliano musculoso brilhava sob as luzes. Escamas escarlates, saco gutural brilhante, membros nervosos carregados de energia. Este não era um Pokémon comum. A multidão prendeu a respiração. Esse é o Pokémon que está ao lado de Naoki desde o começo. Eu pensei que fosse o companheiro dele, tipo um animal de estimação ou montaria. De jeito nenhum. Isso é um monstro de campo de batalha. A voz do comentarista Christopher estava ficando cada vez mais animada. Naoki trouxe outro Pokémon, e assim como antes, é completamente desconhecido para o mundo. Olhem só essa presença. Olhem só esse poder. Até mesmo professores Pokémon especialistas estavam confusos. Os scanners Rotom falharam em identificá-lo. Mas em um canto aconchegante da cidade de Palette, o professor Carvalho riu deliciado enquanto assistia à tela. Ora, ele disse, tomando um gole de chá. Então ele vai enviar Koraidon, afinal. Seu assistente pescou. Koraidon? Quer dizer que você o conhece? Professor Carvalho assentiu. Sim, é um Pokémon da região de Paldia. Mas ele não sabia mais porque até onde o professor Carvalho sabia, mesmo o povo de Paldia poderia não conhecer Koraidon. Em resumo, era um Pokémon com uma origem muito misteriosa. De volta ao campo de batalha, o rosto de Tobias se enrijeceu. Darkrai, Latios, ambos derrotados. Agora ele estava encarando uma fera primal cuja aura rugia como uma tempestade ancestral. Ele não hesitou. Levando a mão ao cinto, ele pegou sua terceira Pokébola e a lançou para a frente. Outro feixe de luz branca fendeu o ar. À primeira vista, o Pokémon que emergiu parecia Latios, mas seu corpo era vermelho, de constituição mais elegante, seus olhos mais aguçados. Latias. Seu terceiro Pokémon. Seu terceiro lendário. O público explodiu. Tobias está indo para um triple. Darkrai, Latios, agora Latias, ele realmente é um mestre lendário. Mas a multidão não aplaudiu por muito tempo. Porque enfrentar Latias era algo que parecia ainda mais perigoso do que um lendário. A luta foi retomada. Latias, bola de névoa. Tobias ordenou. Latias gritou.
Uma luz rosa pálida se juntou em sua boca, formando um orbe brilhante de névoa psíquica. Ela o disparou como um canhão pelo campo em direção a Koraidon. A voz de Naoki permaneceu firme. Koraidon, garra do dragão. Desvie e se aproxime. Hao. Com um rugido, Koraidon avançou. Em um segundo, ele estava parado. No próximo, ele havia sumido. Uma onda de choque rachou o chão atrás dele. Ele se moveu como um borrão pelo campo, zigue-zagueando para a esquerda e para a direita, saltando das paredes, desviando do bola de névoa com uma velocidade impossível. O orbe explodiu atrás dele em um clarão de névoa psíquica, mas Koraidon já havia atravessado. Suas garras brilhavam com energia esmeralda de dragão, estalando como um raio. Os olhos de Tobias se estreitaram. Latias, vá para o ar, agora. Mas era tarde demais. Koraidon saltou e atacou. Bum! O garra do dragão atingiu a lateral de Latias, fazendo-a girar no ar antes de colidir violentamente com o chão. Ela derrapou, quicou e agitou as asas bem a tempo de recuperar o equilíbrio. Recuperação. Refletir. Tobias gritou. O corpo de Latias brilhou fracamente enquanto seus ferimentos começavam a desaparecer, e uma barreira psíquica cintilou no lugar à sua frente. Os olhos de Naoki se estreitaram. Ela está ganhando tempo. Desta vez não. Koraidon. Rota de colisão. No momento em que as palavras saíram de sua boca, o corpo de Koraidon o irrompeu com uma energia carmesim brilhante. Seu saco gutural brilhou, símbolos ancestrais piscando fracamente em seu peito. Então ele atacou. Koraidon disparou como um meteoro. Latias mal teve tempo de gritar antes que ele colidisse com ela. A barreira de refletir se estilhaçou como vidro. Latias foi arremessada, colidindo com a borda distante do domo de energia. Ela caiu no chão mole. Ela não se levantou. Aquele Pokémon era simplesmente poderoso demais. Se o público não tivesse entendido totalmente o que estava acontecendo no início, certamente entendia agora. Após 3 vitórias consecutivas e esmagadoras, estava dolorosamente claro para todos que Naoki e Tobias nem sequer estavam na mesma liga. Nem mesmo um treinador de nível campeão poderia enfrentá-lo de igual para igual. Pessoas em todo o mundo se lembraram das lutas anteriores de Naoki. Nessas batalhas, Naoki quase nunca havia usado o mesmo Pokémon 2 vezes. E era exatamente isso que o tornava tão aterrorizante. Porque, segundo rumores, os Pokémon que ele havia usado nessas batalhas anteriores eram apenas comuns criados em seu rancho. O que significava que os Pokémon que apareciam hoje, essas feras incríveis e dominadoras, poderiam muito bem ser a equipe principal de Naoki. Quando esse pensamento se instalou, um suspiro coletivo se espalhou pela multidão. Qual era a verdadeira força de Naoki? Ninguém ousava adivinhar. Ninguém conseguia imaginar. Latias está incapaz de lutar. Naoki vence esta rodada, anunciou Duncan, o árbitro, após verificar cuidadosamente a condição de Latias. A arena irrompeu em barulho. Antes do início da luta, um grande número de espectadores havia apostado confiantemente em Tobias. Ele era o prodígio, o escolhido, o mestre lendário. Mas agora, Koraidon volte. Naoki chamou. Do outro lado do campo, Tobias estava em silêncio. Ele lentamente respirou fundo, depois recolheu Latias com uma expressão pesada. A 4ª rodada estava prestes a começar. Pela primeira vez em sua carreira, uma gota de suor frio escorreu pela testa de Tobias. Desde que se tornou treinador, ele nunca havia enfrentado um oponente como este. No passado, seu Darkrai sozinho geralmente era suficiente para varrer uma equipe adversária inteira. Mas agora até Darkrai havia caído. Ele estava ficando sem opções. Ele exalou, então pegou sua próxima Pokébola. Sem hesitação desta vez. Com um movimento rápido de seu pulso, a Pokébola subiu no ar e se abriu em um flash de luz. Um Pokémon gracioso desceu ao campo, seu corpo em forma de uma lua crescente. Asas de lavanda pálida, suaves como gás e brilhavam com energia psíquica. Naoki o reconheceu instantaneamente. Cresselia. O Pokémon lunar, a personificação de sonhos pacíficos. Ele sentiu um lampejo de emoção. Ele se lembrou de como Geeta havia presenteado a pequena Elara com uma pena de Cresselia, um talismã que, segundo se dizia, protegia o portador de pesadelos. E agora o real estava diante dele. Naoki, Duncan chamou virando-se para ele. Por favor, envie seu próximo Pokémon. Naoki voltou ao momento, então calmamente pegou uma nova Pokébola de seu cinto. Ele a lançou com força. A Pokébola se abriu no ar com um clique agudo, liberando um feixe branco penetrante que atingiu a arena. A atmosfera mudou instantaneamente. A temperatura despencou. Um uivo de vento congelado irrompeu da luz enquanto uma forma maciça emergia, envolta em geada. Asas cristalinas se estenderam amplamente. Olhos amarelos brilhavam como estrelas congeladas. Névoa gelada se curvava de suas mandíbulas. Kyurem havia chegado. Craque, craque, craque. Ondas de choque congeladas se espalharam de seus pés. Em segundos, o campo de batalha se transformou. O chão gelado se aprofundou, geada rastejando pelas paredes como vinhas vivas. Cada respiração do público embaçava no ar. Até as luzes do estádio pareciam diminuir sob o frio opressor. Cresselia pairava em silêncio acima do chão congelado, suas asas cintilando, mas sua expressão havia mudado. Capítulo 745. Kyurem contra Cresselia. Em Unova, do outro lado do mar, o campeão Alder estava assistindo. E quando ele viu aquela forma na tela, ele pulou de pé. Kyurem, o mítico Pokémon Dragão Gelo. A casca da verdade e dos ideais. A boca de Alder secou. Inúmeros o procuraram. A maioria nunca voltou. Os que voltaram estavam quebrados, meio congelados, derrotados. Mas lá estava ele, obedecendo a um humano. E não a qualquer humano. Naoki. Alder sussurrou. Como você fez isso? De volta ao estádio, a plateia rugiu em descrença. Aquele é Kyurem. Ele congelou a arena inteira só de ficar parado ali. Como Naoki tem aquilo? O comentarista Christopher mal conseguia falar. Isto está além de tudo que vimos.
Naoki trouxe Kyurem, o dragão das lendas de Unova. Cresselia pode não sobreviver a este encontro. Do outro lado do campo, Tobias estava paralisado. Sua expressão havia escurecido, seus nós dos dedos brancos enquanto ele agarrava a Pokébola de Cresselia. Seria Naoki, o escolhido pelos lendários? O apito soou. A quarta rodada havia começado. Tobias cerrou o maxilar. Cresselia multiplicar. As asas de Cresselia brilharam enquanto a luz em forma de crescente pulsava para fora. Sua forma se dividiu e se multiplicou. 2, depois 4, depois dezenas de figuras espelhadas cercaram Kyurem, flutuando em sincronia impecável. Agora, explosão lunar. Um mar de orbes brilhantes se formou acima. De cada clone, uma esfera rosa brilhante se reuniu e foi lançada. Dezenas de explosão lunar convergiram em Kyurem como um bombardeio celestial. Mas Kyurem não se moveu. Ele levantou a cabeça, inalando lentamente. Gelo sibilou de sua boca. Então, expirou. Uma enorme parede de gelo irrompeu sob seus pés, cercando-o em imponentes pináculos glaciais. Bum! O campo de batalha explodiu com força quando os explosão lunar atingiram. O gelo rachou. A luz brilhou. Uma tempestade de neve irrompeu para fora, engolindo tudo à vista. Cresselia voou para longe, tentando se reposicionar. Mas a silhueta de Kyurem ainda estava de pé dentro das ruínas da parede de gelo, completamente impassível. De dentro da tempestade, um rosnado profundo trovejava. Nevasca, Naoki comandou, voz fria e certa. Kyurem abaixou a cabeça. No início estava quieto. Um sussurro de vento. Um calafrio contra a pele. Então o vento uivou. Kyurem rugiu enquanto uma nevasca furiosa irrompia de seu núcleo. Estilhaços de gelo voaram em todas as direções. O ar estava cheio de neve cortante. A temperatura caiu tão drasticamente que os suportes de aço do estádio gemeram. Os clones de Cresselia foram despedaçados, um por um, dissolvidos no ataque de gelo. O corpo de Cresselia, castigado e mal flutuando, estava agora totalmente exposto, tanto para Kyurem quanto para Naoki. Depois de suportar a tempestade de nevasca, a forma de Cresselia cintilou fracamente. Suas asas antes graciosas agora arrastavam-se com fadiga, e seu brilho radiante havia diminuído. Mais um golpe, e ela cairia. Tobias franziu a testa enquanto examinava sua silhueta trêmula. Cresselia, use multiplicar e depois se recupere com luz da lua. Ele ordenou bruscamente. Com esforço visível, Cresselia se dividiu em várias cópias ilusórias mais uma vez. Acima do campo, um brilho prateado fraco emergiu enquanto a luz da lua jorrava. Os raios curativos banharam a Cresselia real, fechando algumas de suas feridas e restaurando um fragmento de sua força. Mas Naoki já havia tomado sua decisão. Seus olhos fixaram-se nos clones cintilantes com frieza final. Vamos terminar com isso, ele disse suavemente. Kyurem, use glaciar. A boca de Kyurem se abriu, e um uivo ártico explodiu de seu corpo. Em um flash, a arena foi consumida por branco, neve, gelo, vento. A pressão do ar desmoronou. A plateia não conseguia ver nada no campo. As transmissões da câmera borraram em estática e névoa. Cada centímetro do campo de batalha foi perdido em uma tempestade de caos congelante. Cresselia. Tobias gritou, sua voz tensa de pânico. Não houve resposta. Nenhum grito. Nenhum brilho. Apenas o turbilhão trovejante de gelo devorando tudo em seu caminho. A voz do comentarista soou, cheia de admiração. É isso. Não é mais uma troca tática, isto é domínio puro e brutal. Este é o poder de Pokémon lendários, onde um golpe determina o destino. A plateia prendeu a respiração. Ninguém se moveu. Olhos fixos no campo de batalha encharcado de névoa, esforçando-se para ver através do gelo. E então finalmente começou a clarear. A névoa turbulenta recuou como uma cortina. Kyurem estava no centro, seu corpo intocado e imóvel como uma estátua. Gelo se enrolava de suas garras. Seus olhos ardiam com um frio indiferente e implacável. Então veio o silêncio. Do outro lado do campo de batalha, Cresselia não flutuava mais. Ela estava congelada no ar, encapsulada em gelo sólido e cristalino. Seu corpo havia sido capturado em pleno voo, asas arqueadas, seus olhos fechados em exaustão, agora esculpida em um monumento impecável da derrota. Cresselia está incapaz de batalhar, Duncan finalmente declarou, voz silenciada por reverência. Naoki vence a quarta rodada. A arena não rugiu. Caiu em silêncio. A multidão, antes selvagem em descrença, ficou dormente. 4 Pokémon. 4 lendários. 4 derrotas decisivas. Este era Naoki, o chefe oculto de Paldea. E ele era imparável. Em algum lugar na plateia, uma criança sussurrou. Ele, nem está se esforçando, está? Ninguém respondeu. Tobias lentamente devolveu Cresselia a sua Pokébola, sua expressão ilegível. Seus dedos tremeram levemente. Naoki, por outro lado, estava composto como sempre. Kyurem, retorne, ele disse gentilmente. Um raio de luz vermelha puxou Kyurem de volta para a Pokébola. Obrigado, ele sussurrou. Descanse bem. Então, sem palavras, ele puxou outra Pokébola de seu cinto. Ele olhou para esta Pokébola comum, e seu rosto estava um pouco distraído. O que estava dentro explodiria tudo. Sua vida tranquila. Seu anonimato. Seu rancho pacífico em Paldea. Uma vez que este Pokémon aparecesse, seu segredo seria exposto ao mundo inteiro. Naoki hesitou por apenas um momento. Giratina. Talvez devêssemos ficar de fora desta. Mas no segundo seguinte, a voz irritada de Giratina ecoou de seu coração. Absolutamente não. Giratina estourou. Você acha que eu tenho medo de atenção? Se alguém se atrever a aparecer e assediar você ou Elara, ou qualquer outra pessoa no rancho, eu serei o primeiro a arrastá-los para o mundo de distorção e espancá-los até a órbita. Naoki. Não era exatamente isso que ele queria dizer. Não era medo. Mesmo antes que alguém soubesse sua identidade completa, treinadores frequentemente apareciam em seu rancho, procurando batalhar, desafiar, provar seu valor. E no entanto, tudo sempre esteve bem. Ele exalou. Com o que ele estava preocupado? No anime, Ash havia salvado o mundo várias vezes.
parado lendas, acabado com guerras, derrotado deuses, e ainda assim conseguiu viver sua vida, viajar livremente e aproveitar o tempo com seus amigos. Este mundo tinha uma maneira de abrir espaço para heróis sem sufocá-los. Todos viviam suas vidas do jeito que queriam. Então, por que não ele? Por que continuar se escondendo? Por que suprimir os sonhos selvagens que uma vez preencheram sua infância, as fantasias de cruzar este mundo, domar Pokémon lendários? Ficar no palco mais grandioso e chamar a atenção em todas as arenas? Ele finalmente estava aqui. E se ele não vivesse isso em voz alta agora? Quando ele faria? Uma faísca se acendeu em seus olhos. Chega de se segurar. Chega de meias medidas. Chega de fingir. Ele iria mostrar seu jogo. Do outro lado do campo de batalha, Tobias já havia sacado sua próxima Pokébola. Seus olhos se encontraram. Nenhuma palavra era necessária. A próxima rodada havia começado. Nesse caso, Naoki murmurou sua voz baixa, mas crescendo com paixão. Então, mais alto, juvenil, claro e elétrico com energia, Giratina, vá. Ele lançou a Pokébola para o alto no ar. Ela se abriu com um estalo estrondoso, e um pilar de luz branca irrompeu do céu como uma tempestade quebrando a realidade. De dentro da luz, uma forma se retorceu em existência, um corpo maciço e dracônico, com 6 pernas firmemente plantadas como âncoras em outra dimensão. Asas pretas e esfarrapadas se desenrolaram como fumaça sombreada, cintilando entre planos de existência. Seu corpo brilhava com aço cinza polido, forrado com carmesim e ouro. Em torno de seu pescoço, um colar dourado se enrolava, como se tentasse conter a força indomável que ele irradiava. E seus olhos, aqueles olhos vermelhos ardentes, encaravam o estádio, cheios de fúria e majestade. Giratina, o Pokémon renegado. Um silêncio caiu sobre o mundo inteiro. Espectadores em todo o globo se levantaram de seus assentos. Ninguém podia acreditar no que estava vendo. Aquele é Giratina. Alguém sussurrou. Como isso pode ser? Giratina não é o parceiro do treinador mascarado? A percepção começou a se propagar como uma onda trovão pela multidão. Espere. Se Giratina estava aqui, então essa pessoa deve ser. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 746. Exibicionismo. Máscara ciclizar. Uma única voz soou na multidão como um trovão, rompendo o silêncio. Máscara ciclizar. O herói mascarado que uma vez impediu Kyogre e Groudon de afogarem Oi no caos. O homem que ficou no céu entre Arceus, o deus da criação, e a própria humanidade, e impediu que o mundo fosse julgado. Esse nome havia se tornado uma lenda sussurrada por gerações. E agora essa lenda estava sem máscara no campo de batalha. Com o estrondo, parecia que a própria fundação do estádio, e os corações dos que assistiam, haviam se rachado. Porque ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado que o maior herói de seu tempo era o mesmo homem quieto que criava Gogoat e ajudava crianças a ganhar experiência em um rancho tranquilo no interior de Paldia. Naoki. Inúmeros espectadores saltaram de seus assentos. Alguns bocejavam em descrença, com o queixo caído. Alguns cobriram a boca em choque. Outros simplesmente encaravam, de olhos arregalados com o coração palpitando. Então, como se fossem acionados por um único fósforo, a multidão explodiu em uma fogueira de excitação. Naoki. Naoki. Senhor Máscara Ciclizar. Os nomes ecoaram pela arena como um cântico. Como um trovão. Na plataforma VIP acima, Leon e Steven trocaram olhares discretos. Nenhum parecia surpreso. Eles suspeitavam. Cynthia encarou silenciosamente o campo de batalha, com os dedos dobrados perto dos lábios. Nenhuma palavra escapou dela, mas seu olhar estava fixo, quase reverente. Lance e Dianta estavam visivelmente atordoados. É realmente ele? Dianta sussurrou. Sempre foi ele o tempo todo. Lance murmurou, atordoado. Longe em Paldia, dentro da sede da Liga, a presidente Jetta sorriu fracamente enquanto olhava para a tela. Então seus instintos estavam certos, afinal. Ela soube no momento em que conheceu Naoki que ele não era um rancheiro comum. E agora o mundo também sabia. O programa de descoberta de talentos da Liga de Paldia acabará de acertar em cheio. E mais do que isso, o próximo campeão deles já estava esperando nos bastidores. Isto muda tudo, ela sussurrou, a alegria crescendo em seu peito. Em uma casa tranquila na cidade de Levincia, um homem olhava para a tela da TV com uma expressão vazia. O pai de Iono. Ele estava assistindo casualmente a batalha de seu genro, orgulhoso, mas relaxado. Então, Giratina apareceu. O Máscara Ciclizar foi desmascarado. E Naoki estava ali. Sua maçã escorregou da mão e atingiu o chão, rolando pela sala como se também estivesse em descrença. Seu peito subia e descia rapidamente. Faltaram-lhe as palavras. Na sala ao lado, a mãe de Iono estava dobrando a roupa quando ouviu o som. Querido, o que há de errado? Venha cá, ele disse roucamente chamando-a. Ela se aproximou, confusa, até olhar para a tela. Lá estava ele, o genro dela, Naoki, sorrindo fracamente sob os holofotes, parado ao lado de Giratina. Seus olhos se arregalaram. Naoki é realmente tão notável. Ela murmurou com o coração cheio de orgulho. Não, não é isso, o marido exclamou apontando. Olhe de novo. Aquele é Giratina. Ele não é apenas excelente. Nosso genro é um Máscara Ciclizar. O herói que salvou Oen. Aquele que se opôs a Arceus. A respiração dela parou. O quê? Nesse momento os dois ficaram congelados, olhando para a tela com admiração. Enquanto isso em Cidade de Palete, o professor Carvalho ajustou seus óculos e se inclinou mais perto do monitor. Naoki. Esse cara, há quanto tempo ele está escondendo tudo isso? Sua mente começou a acelerar. Espere um momento. Se ele é um Máscara Ciclizar então... Carvalho congelou. Isso significaria que os Pokémon lendários com os quais o herói mascarado havia aparecido eram seus Pokémon. Groudon, Kyogre, Giratina, Ho-Oh, Rayquaza.
Tantas lendas, tantos mitos, reunidos em torno de um único jovem. A respiração do professor Carvalho ficou presa na garganta. Se eu pudesse ver aqueles Pokémon lendários com meus próprios olhos. Se eu pudesse estudá-los de perto, mesmo que apenas uma vez na minha vida. Um sorriso discreto tocou seus lábios. Eu não teria arrependimentos. Apesar de sua idade, apesar de tudo que ele tinha visto como professor Pokémon, Carvalho nunca havia sentido um senso de maravilha tão infantil. Base da equipe Rocket, local secreto. Em uma sala de controle escura, repleta de monitores tremeluzentes, Giovanni, o chefe da equipe Rocket, estava sentado rígido em sua cadeira de couro. Seus olhos estavam colados na tela. A mão que geralmente segurava sua taça de vinho tremia ligeiramente. Aqueles que o conheciam bem teriam reconhecido instantaneamente. Giovanni estava abalado. Ele encarou a imagem de Giratina no campo de batalha, imponente e carrancudo, com Naoki parado calmamente sob suas asas. Por um longo momento o silêncio reinou. Então Giovanni exalou lenta e profundamente. Então é realmente ele. Um arrepio percorreu sua espinha, mas não de medo, de alívio. Antes de descobrir a verdadeira identidade de Naoki, ele se lembrou que um dia havia recebido informações sobre vários entregadores voando em Dragonite pelo espaço aéreo acima de Paldea. A equipe Rocket considerou interceptá-los. Ele havia vetado no último segundo. Agora ele entendia exatamente o quão perto ele tinha chegado de um erro catastrófico. Se tivessem levado adiante aquele plano, ele já podia imaginar. Na manhã seguinte, Giratina rasgando o céu, voando à frente de uma formação aterrorizante, Rayquaza enrolado nas nuvens, Ho brilhando como fogo acima, Groudon sacudindo a terra abaixo, Kyogre virando os oceanos contra eles. O céu, a terra, o mar, todos em guerra com a equipe Rocket. Tudo por irritar um homem. Giovanni passou a mão sobre a cabeça de Persian, respirando fundo. Felizmente, eu não fiz um inimigo. Após um momento de silêncio, ele se levantou e apertou um botão em sua mesa. Matori, ele disse friamente. A voz de sua secretária crepitou através do comunicador. Sim, chefe. Com efeito imediato. Nenhum pessoal da equipe Rocket deve entrar na região de Paldea. Nunca. Não me importo com a razão que eles pensem ter. Qualquer um que pise lá estará fora da equipe Rocket permanentemente. Sem exceções. Houve uma pausa. Entendido, Matori respondeu, sua voz calma, mas abalada. Presumo que seja por causa do que está na tela. Giovanni não disse nada. Vindo à arena, estádio principal, levou vários minutos para o comentarista e toda a sua capacidade vocal acalmar a tempestade na plateia. Mesmo agora, o zumbido de energia podia ser sentido como eletricidade estática no ar. Ele levantou o microfone novamente, as mãos tremendo levemente, mas sua voz soou com paixão. Isto é verdadeiramente sem precedentes. A maior reviravolta na história do campeonato mundial. Naoki, o rancheiro discreto de Paldea, é, sem dúvida, o Máscara Ciclizar, o homem que salvou nosso mundo da ruína mais vezes do que podemos contar. A multidão rugiu novamente, incapaz de se conter. Mas agora, algo havia mudado. Não era apenas excitação. Era admiração e reverência. Mesmo a ideia de vencer ou perder não importava mais. Porque todos sabiam que no momento em que Giratina apareceu, a batalha já tinha um resultado. Quem poderia possivelmente deter um homem que uma vez se opôs à ira de Arceus? Mas ainda assim, a batalha não havia terminado. Banhado pelo rugido ensurdecedor da multidão, Giratina baixou lentamente o olhar para o campo de batalha. Seus olhos vermelho-sangue se fixaram no Pokémon adversário com excitação misteriosa. Ah, aquele ali. Uma presença familiar agitou velhas memórias do mundo inverso. Há muito tempo, Giratina havia assistido das sombras do mundo distorção enquanto Dialga e Palkia rasgavam o espaço e o tempo em uma batalha cataclísmica. As violentas ondas de choque de seu confronto atingiram profundamente o núcleo do planeta, agitando seu coração derretido. Em meio ao caos, uma onda de energia distorcida se fundiu com um magma escaldante, até que daquele útero ardente uma nova vida emergiu. Eatran. Do outro lado do campo, Tobias respirou fundo. A admiração de enfrentar Giratina ainda pairava sobre ele, mas como treinador, ele não podia se dar ao luxo de vacilar. Este era seu penúltimo Pokémon, e ele não tinha mais ilusões. Ele sabia que esta batalha estava além dele. Ainda assim, ficar de pé diante de uma lenda. Esse era o orgulho de um treinador. O árbitro levantou a mão. Batalha 5. Giratina contra Eatran, começar. Eatran. Tempestade de magma. Tobias comandou. O núcleo derretido de Eatran estremeceu com a pressão. Linhas vermelhas brilhantes acenderam-se em seu corpo de aço como veias de magma, e com um rugido trovejante, ele lançou um inferno em espiral diretamente contra Giratina. Um tornado de chamas escaldantes se retorceu pelo campo, arrancando o chão em seu caminho. Mas Giratina? Ele não se moveu. O Pokémon renegado pairou preguiçosamente acima da tempestade de fogo, banhando-se nos holofotes. Ele circulou lentamente no ar, com as asas estendidas, como uma divindade sombria inspecionando seus adoradores. Ele não estava se esquivando. Não estava atacando. Estava posando. Exibindo-se para a multidão. Naoki suou frio. Sério? Você está se exibindo agora? As chamas rodopiantes de tempestade de magma passaram, errando completamente enquanto Giratina piruetava no ar como um dragão fantasmagórico no palco. Pare de brincar. Se você continuar arrastando isso, a plateia pode pensar que Eatran é mais forte que você. Isso atingiu um nervo. Giratina congelou no meio da pirueta. Então ele rosnou. O que você acabou de dizer? Sem outra palavra, ele se virou para Eatran, abrindo a mandíbula amplamente.
Uma enorme bola das sombras começou a se formar, energia escura girando como um buraco negro. Com um uivo, Giratina liberou. O orbe da perdição disparou pelo campo e atingiu como um meteoro. Bum! O campo de batalha inteiro tremeu. Fumaça, poeira e fogo irromperam da zona de impacto. Uma cratera profunda ficou fumegando em seu rastro. Quando a fumaça se dissipou, Eatran estava no fundo do poço, com os olhos em espiral, o corpo se contorcendo. Um golpe. Nocaute instantâneo. O árbitro piscou, completamente anestesiado, e deu um passo à frente. Eatran está incapaz de batalhar. Giratina vence. E então aconteceu. Giratina! 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 Cânticos estrondosos ecoaram de todos os cantos do estádio. Giratina arreganhou seus dentes irregulares em um sorriso orgulhoso e perverso. Sim, isso mesmo. Isto é poder. Seja um dragão, um deus ou uma lesma de fogo rastejante de aço, não importava. Tudo cai em um golpe. Naoki suspirou e levantou a pokebola. Tudo bem, já chega de glória por um dia. Retorne. Foram necessárias 3 chamadas severas antes que Giratina relutantemente obedecesse, seu corpo se dissolvendo em luz vermelha ao retornar à sua pokebola. Giratina mal podia esperar para voltar ao mundo inverso, assistir seus próprios vídeos online e ouvir como aqueles humanos o elogiavam. Capítulo 747. Calyrex contra Deoxys. Com o estrondo dos aplausos ao seu redor, Tobias fechou lentamente os olhos e soltou um sorriso amargo. Talvez fosse exatamente assim que aqueles treinadores se sentiram quando ele os esmagou usando Darkrai. Aquele sentimento avassalador de desamparo, ele finalmente o entendeu. Mesmo depois de se tornar um campeão e chegar tão longe, ainda havia algo que ele não podia fazer diante de tanto poder. Tobias respirou fundo. Felizmente, ele ainda tinha um último Pokémon restante. E era o seu mais forte. Muitos anos atrás, enquanto viajava sozinho, ele testemunhou um meteoro riscar o céu e colidir com a natureza selvagem. Quando se aproximou do local do impacto, encontrou um Pokémon ferido rastejando lentamente para fora da cratera. Ele se adiantou para tratar seus ferimentos, e a partir daquele dia, o Pokémon escolheu segui-lo. Ele possuía um poder imenso. Sua energia psíquica estava além de qualquer coisa que ele já tinha visto. Até hoje, Tobias nunca havia encontrado uma criatura como ele. Ele levantou a cabeça, seu olhar se tornando mais aguçado enquanto olhava para Naoki do outro lado do campo. Era isso. Ele havia se decidido. Ele lutaria com tudo o que lhe restava. Não importa o que custasse. Ele tinha que romper esta parede que estava na sua frente. Você realmente é o treinador lendário mais forte, Tobias admitiu, a voz calma, mas resoluta. Eu tenho apenas um Pokémon restante, mas também é o parceiro mais forte que eu já conheci. Naoki, peço sua orientação nesta partida final. O mais forte, hein? A expressão de Naoki se iluminou de excitação. Isso é engraçado, porque eu também tenho um Pokémon restante. E ele também é o mais forte da minha equipe. Uau! O locutor ofegou ao captar suas palavras, sua voz ecoando pela arena com excitação. Vocês ouviram isso? Ambos os treinadores estão enviando seus Pokémon supremos. Estamos prestes a testemunhar o ápice deste confronto, um verdadeiro duelo de lendas. Mas a pergunta é, o que Naoki enviará? Poderia ser Groudon ou Kyogre, os deuses primordiais que quase levaram Oin à ruína. Ou talvez a Fênix de Johto, o símbolo da esperança e do renascimento Ho. Ou talvez, o próprio Arceus. Ofegos percorreram a multidão. Seria possível que Naoki tivesse capturado até mesmo Arceus? Afinal, este era o homem que uma vez derrotou o deus da criação. Se alguém pudesse ter domado Arceus depois, seria ele. Naoki. Ele não pôde evitar estremecer os lábios com a especulação. Essas pessoas realmente gostavam de imaginar coisas. Ele não via Arceus desde o dia em que se separaram. Embora ele ainda tivesse o contato de Arceus no telefone Arceus, o deus não havia respondido a uma única chamada. Parecia que a atenção de Arceus tinha se afastado completamente deste mundo, talvez focada em algum reino distante e desconhecido. Enquanto esses pensamentos passavam por sua mente, o árbitro se adiantou com um forte toque de seu apito. Ambos os treinadores enviem seus Pokémon finais. A sexta batalha começa agora. Naoki pegou a Pokébola contendo Calyrex. Em frente a ele, Tobias também tirou uma pequena e despretensiosa Pokébola de seu bolso, sua carta na manga. Em perfeita sincronia, os dois treinadores atiraram suas Pokébolas para o ar. As esferas arquearam graciosamente, então se abriram no meio do voo com um par de flashes ofuscantes. 2 feixes de luz branca irromperam e aterrissaram em lados opostos do campo de batalha. Do lado de Tobias, emergia um Pokémon humanoide com uma forma alienígena elegante. Seu corpo era vermelho alaranjado, e seu rosto brilhava em azul esverdeado. Um órgão cristalizado pulsava no centro de seu peito, e seus 4 braços em forma de tubo, entrelaçados em pares, se flexionaram ligeiramente. Seus olhos pálidos encaravam o campo sem emoção, constantemente analisando, calculando. Era Deoxys, o Pokémon DNA. Um ser mítico do espaço, nascido de um vírus cósmico e transformado por radiação. Um Pokémon de imenso poder e mistério. Ninguém na plateia podia acreditar. Tobias havia até conseguido fazer amizade com Deoxys. E agora, todos os olhos se voltaram para Naoki. No campo de batalha, estava um Pokémon montado no topo de um corcel preto azeviche. Em sua cabeça, havia um enorme broto em forma de coroa verde escura, e em volta de seu pescoço pendia um colar semelhante a contas de oração verde escuras. Comparado ao cavalo que montava, o corpo do Pokémon era pequeno e esbelto. No entanto, em seus calmos olhos cerúleos, cintilava uma luz de quietude majestosa. Sob aqueles olhos, repousava um pequeno focinho azul, elegante e sereno. 2 pernas puramente brancas pendiam graciosamente em cada lado do flanco do corcel, a figura sentada alta e digna. Era, naquele momento, inúmeros espectadores em toda a região de Galar arregalaram os olhos em descrença. O Pokémon coroado Calyrex. O antigo rei de Galar, reverenciado como rei das colheitas abundantes.
De acordo com a lenda, nos tempos antigos, este Pokémon governou a própria Galar. É Calyrex. Naoki realmente enviou Calyrex. O comentarista gritou, sua voz tremendo de excitação. É o rei das colheitas abundantes. Tão majestoso, tão refinado. Sei que alguns de vocês podem não estar familiarizados com este Pokémon, continuou o comentarista, seu tom cheio de reverência. Então permitam-me apresentá-lo, Calyrex, o grande governante que uma vez presidiu Galar. Disse que aqueles que acreditam nele são abençoados com prosperidade, as colheitas florescem, as flores desabrocham e a abundância é abundante. Naquele momento, em todas as regiões, Kanto, Johto, o Ensino, Kalos, Unova, Alola e além, inúmeros espectadores estavam colados em suas telas. Os olhos fixos na magnífica figura montada no cavalo preto. Dentro do grande estádio Vindon, Calyrex de repente sentiu uma tremenda onda de poder brotando dentro dele. Não era apenas crença, apenas saber que Calyrex realmente existia era suficiente para agitar a energia da fé nos corações das pessoas. E à medida que essa fé crescia, o poder de Calyrex também crescia. Naquele exato momento, as crenças de bilhões de pessoas, assistindo ao vivo de todo o mundo, inundaram o ser de Calyrex. Até o próprio rei ficou atordoado. Tanta energia pura, tanta devoção. Isso fez até um deus parar. Atrás dele, Naoki levantou a voz com clara convicção. Calyrex, conto com você. Retirado de seu breve assombro, os olhos de Calyrex se estreitaram enquanto ele olhava para o oponente à sua frente, Deoxys. E assim começou a batalha final. Calyrex, rei das colheitas abundantes, potencializado pela fé de bilhões contra Deoxys, a força extraterrestre nascida de um vírus cósmico. O confronto final começa agora, anunciou o árbitro. Deoxys, use pancada psíquica. Tobias chamou sem hesitar. Deoxys se moveu em um instante. Ele impulsionou seus dois braços torcidos para a frente, formando uma esfera pulsante de energia psíquica. O orbe espiralou e se lançou pelo campo com tremenda força, cortando o ar em direção a Calyrex. Mas Calyrex permaneceu inabalável. Ele levantou um orbe brilhante de energia sombria e o lançou em troca à bola das sombras. Os dois ataques colidiram no ar com um flash de luz. A pancada psíquica de Deoxys foi instantaneamente esmagada e estilhaçada. O orbe sombrio rasgou a zona de colisão e avançou em direção a Deoxys com velocidade implacável. Desvie, gritou Tobias. Deoxys reagiu imediatamente. Seu corpo cintilou e desapareceu. Ele reapareceu na extremidade oposta do campo em um piscar de olhos. Prenda-o, labareda, seguido por barragem astral. Naoki ordenou bruscamente. Esta era sua chance. Naoki sabia que quanto mais profunda fosse a impressão de Calyrex nas mentes das pessoas, maior seria a energia de fé que ele receberia. E agora, com o mundo inteiro assistindo, Calyrex estava mais forte do que nunca. Calyrex acenou solenemente. Seu olhar fixou-se em Deoxys enquanto ele liberava um pulso de poder invisível. No momento em que atingiu, a luz dentro do estádio diminuiu. Uma escuridão arrepiante caiu sobre o campo de batalha, tão absoluta que nem mesmo as luzes da arena puderam atravessá-la. O que está acontecendo? Por que de repente escureceu? O que é isso? Ofegou o comentarista. Murmúrios se espalharam pela multidão como fogo selvagem enquanto todos os olhos se fixavam no campo de batalha. Então, de repente, dentro daquele vácuo negro, um único brilho de luz estelar apareceu. Depois outro. E outro. Em um piscar de olhos, dezenas de milhares de luzes cintilantes, como pequenas estrelas, emergiram e começaram a orbitar o rei da tundra coroada, lançando um brilho estranho e celestial. Os instintos de Tobias gritaram perigo. Deoxys, teletransporte. Agora, ele ordenou, sua voz tensa. Deoxys tentou responder. Ele focou sua energia psíquica tentando se desviar do perigo, mas, nada. Seu corpo se recusou a mover. O teletransporte falhou. Ele não conseguia nem levantar um membro. Um suor frio escorreu pelo rosto de Deoxys enquanto o pânico se instalava. Seus olhos brilhantes se voltaram para cima, apenas para serem recebidos por uma visão inspiradora. As luzes estelares não estavam mais apenas orbitando. Elas haviam tomado formação, alinhadas no céu como uma barragem celestial se preparando para atacar. Então, sem aviso, elas caíram. Uma tempestade de estrelas espectrais, cada uma brilhando com luz roxa fantasmagórica, avançou como meteoros colidindo através do cosmos. No momento em que fizeram contato, uma explosão estrondosa de energia sacudiu a arena. Deoxys foi engolido inteiro pelo ataque, sem tempo para resistir, sem espaço para escapar. À medida que a última luz estelar desaparecia, a escuridão em torno de Calyrex também se dissipava. O silêncio dominou a plateia. Então veio a imagem final. Deoxys caído no campo, inconsciente e derrotado em um único e devastador golpe. Nocaute de um golpe, o comentarista gritou, a voz rachando de excitação. Inacreditável. Deoxys está incapaz de batalhar. Calyrex vence. Aplausos irromperam como uma onda gigante. Naoki, 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 Calyrex, Calyrex, Calyrex. Flashes de câmera piscavam de todas as direções, capturando a figura régia de Calyrex enquanto ele estava no alto de Sectrier, brilhando com majestade divina. Naoki deu um sorriso modesto. Como ele esperava trazer Calyrex, o rei outrora esquecido de Galar, para os holofotes havia despertado um poder incrível. O árbitro apitou. Deoxys está incapaz de batalhar. Naoki é o vencedor desta partida. A arena rugiu. Com esta vitória, a classificação de Naoki subiu oficialmente de 10º para 9º lugar no torneio dos mestres. Agora, ele enfrentaria o treinador classificado em 8º lugar por uma chance de entrar no círculo de elite dos 8 mestres. Ao final da partida, Naoki se aproximou de Tobias e estendeu a mão. Tobias a apertou com um aceno, humildade gravada em sua expressão. Nós perdemos, ele admitiu. Obrigado. Você me lembrou que sempre haverá alguém mais forte por aí. A partir de hoje, Darkrai e eu nos afastaremos da competição. Sou grato por termos cruzado caminhos este ano. Naoki levantou uma sobrancelha. Então, qual é o próximo passo para você? Tobias se virou para olhar o estádio.
Continuaremos treinando. Ficar mais fortes. Um dia eu o desafiarei novamente. Ele não era de muitas palavras. Com um aceno final, ele se virou e deixou a arena, sumindo na multidão como uma sombra. Ninguém sabia para onde ele foi. Mas antes que Naoki pudesse sequer respirar, o caos irrompeu. Repórteres invadiram o campo como uma onda. A equipe e os seguranças lutaram para contê-los enquanto microfones e câmeras avançavam. Logo Naoki e Calyrex estavam completamente cercados por um enxame de repórteres. Oh, meu Arceus! Aquele é realmente o rei coroado. Incrível! Sai da frente! Eu cheguei primeiro. De jeito nenhum, eu estou esperando há mais tempo. Naoki piscou, percebendo rapidamente que os repórteres nem sequer eram da mesma rede. Eles representavam diferentes estações de TV de todo o mundo, cada um mais desesperado do que o outro para conseguir a primeira notícia. Assim que parecia que uma briga estava prestes a eclodir bem na sua frente, Naoki levantou a mão e falou calmamente. Tudo bem, não há necessidade de brigar. Eu não vou a lugar nenhum. Cada um de vocês pode fazer uma pergunta. O caos rapidamente se acalmou. Os repórteres trocaram olhares relutantes e formaram lentamente uma linha frouxa. A primeira a se adiantar foi uma jovem com um crachá brilhante da Galar TV, quase tremendo de excitação. Senhor Naoki, o senhor é realmente o Máscara Ciclizar? Ela perguntou, praticamente sem fôlego. Naoki sorriu e balançou a cabeça. Não, eu sou apenas um humilde rancheiro. A repórter piscou, claramente chocada com a resposta. Mas antes que pudesse responder, o próximo repórter disparou para a frente. Por que revelar sua identidade agora durante um torneio de tão alto risco? Ele perguntou, com o bloco de notas pronto. Naoki coçou a nuca. Honestamente, eu não tinha planejado. Mas Giratina insistiu em entrar na competição. Então pensei, por que não deixar o rancho inteiro participar? Para eles é uma chance de experimentar algo novo. Uma pausa em sua rotina habitual. O repórter parou internamente perplexo. Então é por isso que ele trouxe Pokémon que normalmente cultivam e trabalham a terra para um torneio de batalha. Em seguida veio um repórter mais experiente da rede de transmissão de sino. Senhor Naoki, como diabos o senhor conseguiu capturar tantos Pokémon lendários? Eles me escolheram, Naoki respondeu com um pequeno sorriso. A maioria deles veio para o rancho por conta própria. Era verdade. Ele originalmente só tinha se ligado a Calyrex, Coraidon, Ogerpon e Urshifu. Mas, um por um, outros apareceram, Rayquaza, Mewtwo, Groudon, Kyogre, até mesmo Roa, atraídos para sua casa. Uma por uma, as perguntas continuaram chegando. A maioria era repetitiva, algumas ligeiramente ridículas. Naoki respondeu pacientemente, nunca perdendo a calma. Finalmente, um repórter com óculos finos e uma expressão séria se adiantou com uma pergunta mais relevante. Naoki, seu próximo oponente é o Sr. Flint. Antes da partida começar, há algo que o senhor gostaria de dizer a ele? A expressão de Naoki suavizou em um sorriso. Sr. Flint, por favor, pegue leve comigo. Flint, assistindo à transmissão de sua suíte particular no estádio, congelou no meio do gole de seu chá. Após sua vitória decisiva, Naoki estava de ótimo humor. Ele levou Iono e sua filha, Elara, para um dia relaxante em Vindon antes de voltar para o rancho Casa na Árvore. Assim que voltaram, Naoki enviou Giratina e Kyurem de volta para a Árvore do Mundo e o Mundo Distorcido, respectivamente. Com a equipe organizada, ele começou a coletar informações sobre o próximo passo, sua próxima batalha na rotação dos 8 mestres. Enquanto isso, nas profundezas do estranho mundo distorcido que distorce dimensões, Giratina estava confortavelmente descansando na ilha flutuante. Ao seu lado pairava um Rotom alegre, projetando replays da transmissão ao vivo e lendo em voz alta comentários de fãs do tópico da batalha. Rotom, leia-me os elogios. Aposto que todos ficaram maravilhados com a minha bola das sombras, declarou Giratina presunçosamente. O certo. Vamos ver. Rotom bipou nervosamente enquanto escaneava o feed de comentários. Um usuário chamado Crente Calyrex diz, Calyrex é tão legal. Aquele movimento em que ele invocou as estrelas foi insano. A arena literalmente escureceu, e então bum, Deoxys caiu em um golpe. Rotom. O olho de Giratina estremeceu. Rotom continuou hesitantemente. Outro usuário, Te amo Calyrex, escreveu, ele é tão poderoso e elegante. E ele traz abundância para aqueles que acreditam nele. Eu serei seu fiel seguidor para sempre, que a aia. Próximo, rosnou Giratina. Também há. Eu disse que já basta. Giratina berrou sacudindo o ar do mundo distorcido. Estava acontecendo de novo. Assim como sempre. Aquele convencido cabeça de grama coroado de flores Calyrex estava roubando os holofotes novamente. Embora Giratina secretamente reconhecesse a força de Calyrex, ele não podia evitar sentir-se ofuscado. Ele esmagou seu oponente com uma única bola das sombras. Deveria ter sido tendência Giratina no Pokénet. Não Calyrex e seu show de luzes cintilantes. Fervendo de ciúmes, Giratina bufou, abrindo suas asas dramaticamente. Depois de ficar de mau humor por alguns minutos, ele finalmente chegou a uma conclusão. O verdadeiro problema era Naoki. Se Naoki não tivesse deixado os dois batalharem na mesma partida, nada disso teria acontecido. Calyrex roubou o palco, e Giratina foi reduzido a um ato de abertura. Incapaz de tolerar a injustiça, Giratina irrompeu através de uma fenda espacial e apareceu na frente de Naoki em um turbilhão dramático de realidade distorcida. Eu vou lutar sozinho da próxima vez, trovejou. Sem parceiros. Sem competição. Apenas eu e eu. Eu vou passar o rodo em todos e mostrar quem é o verdadeiro lendário. Naoki piscou confuso a princípio, mas depois de verificar os feeds de comentários de fãs, ele entendeu imediatamente. Tudo bem, ele riu. Na próxima partida, vamos garantir que você receba todos os holofotes. Para acalmar o ego ferido de Giratina, Naoki concordou prontamente. Afinal, a próxima batalha era apenas por uma vaga na rotação dos 8 mestres. Se Giratina queria se exibir sozinho, que assim fosse. Capítulo 748. Naoki contra Flint.
28 de setembro, ano 204 do calendário da Liga. Ainda faltavam 3 dias para a batalha de substituição dos 8 mestres. Desde que a verdadeira identidade do misterioso Máscara Ciclizar foi revelada, isso causou uma sensação mundial. Inúmeros internautas estavam em polvorosa online, especialmente aqueles da região de Oen. Ninguém estava mais grato ao Máscara Ciclizar do que eles. Um comentário rapidamente se destacou. Seadra Espinhosa do Mar? Eu sou apenas uma garota comum que vive em uma cidade costeira na região de Oen. No dia do desastre, chuva forte e ressacas fecharam todo o transporte para outras cidades. O nível do mar subiu, inundando toda a nossa cidade. Fomos forçados a nos abrigar nos telhados, e assim que a água estava prestes a nos engolir por completo, a chuva e as ondas pararam de repente. Só mais tarde descobrimos que o Máscara Ciclizar havia aparecido no momento crítico e parado o confronto entre Groudon e Kyogre. É por isso que ainda estamos vivos hoje. Pode ter sido apenas um pequeno ato para ele, mas para todos em nossa cidade, ele foi nosso salvador. Agora que eu sei quem ele realmente é, eu só quero dizer obrigado. Eu queria fazer isso há tanto tempo. E eu não sou a única, tantas pessoas na cidade se sentem da mesma forma. A postagem imediatamente se tornou viral e tocou os leitores em todos os lugares. Porque além das cidades bem conhecidas de Oen, havia também inúmeras pequenas aldeias e cidades costeiras espalhadas pela região. Muitas delas foram afetadas pelo confronto de Groudon e Kyogre, e a sobrevivência delas também foi graças à intervenção do Máscara Ciclizar. Em pouco tempo, uma onda de admiração e gratidão se espalhou. Pessoas de todos os lugares expressavam seu desejo de visitar a região de Paldia para agradecer pessoalmente ao herói. E isso não era tudo. A loja de Naoki, o rancho Casa na Árvore, de repente explodiu em popularidade. O tráfego online disparou e os pedidos de produtos foram inundados quase instantaneamente. Comentários choveram na página da loja. Não é possível. Então está aí a loja do Máscara Ciclizar? Agora eu entendi. Não é à toa que ele usa Dragonite para entregas. Acabei de fazer meu pedido. Tenho que apoiar o rancho do senhor Máscara Ciclizar. De volta ao rancho, a trabalhadora equipe de entregas de Dragonite estava quase soterrada na montanha de novos pedidos. O telefone de Naoki vibrou com notificações de Rotom. Ele olhou para a tela, olhou para o caos no rancho e murmurou com um suspiro impotente. Era de se esperar. Ele estava prestes a pensar em como lidar com a carga de trabalho quando, de repente, uma onda inteira de entregas chegou ao rancho. Múltiplos mensageiros Vingu e Pidgeot desceram do céu, deixando pacotes cuidadosamente no gramado da frente. Naoki piscou confuso. Nem ele nem Yono haviam pedido nada recentemente. Curioso, ele se aproximou e pegou uma das caixas. O recibo de entrega estava claro. Remetente, cidade de Mushui, região de Oen. Destinatário, Máscara Ciclizar. O rosto de Naoki corou. Aquele apelido que a internet lhe havia dado era simplesmente muito embaraçoso. Abrindo o pacote cautelosamente, ele encontrou um maço de cartas e vários desenhos infantis feitos em giz de cera. A primeira imagem mostrava uma pequena cidade submersa pela chuva e pelo aumento do nível do mar. As pessoas estavam em telhados, agarradas à esperança. A segunda imagem retratava uma pessoa montada em um Pokémon voador pelos céus tempestuosos. Abaixo deles, 2 Pokémon gigantes, claramente Groudon e Kyogre, estavam em feroz batalha. O terceiro desenho mostrava a mesma figura voadora descendo triunfantemente entre as duas lendas, parando seu confronto. Os céus se abriram, o sol espreitou e a paz retornou à cidade. Naoki levantou uma sobrancelha e abriu outra carta. Lia-se. Para o senhor Máscara Ciclizar, eu sou a Mia da cidade de Águas Escuras. Graças a você, todos na cidade de Águas Escuras foram salvos do terrível tsunami. Este é um desenho que meus amigos e eu fizemos para você. Quando crescermos, queremos nos tornar treinadores tão fortes quanto você. Naoki ficou surpreso por um momento. Então tudo se encaixou. Ele abriu mais várias cartas e descobriu que todas expressavam sentimentos semelhantes de gratidão. Então ele realmente havia salvado tantas pessoas naquele dia, ao parar a batalha entre Groudon e Kyogre? Silenciosamente, Naoki pegou seu telefone Rotom e tirou algumas fotos das cartas. Nesse momento, uma ligação chegou. O prefeito Thomas estava na linha. Naoki atendeu, e o rosto ligeiramente ansioso do prefeito apareceu na tela. O que está acontecendo, prefeito Thomas? Perguntou Naoki. Naoki, um grande número de pessoas chegou de repente à cidade. Estão todos aqui para te ver, disse o prefeito Thomas visivelmente perturbado. Naoki suspirou. Exatamente o que ele temia havia acontecido. Para evitar sobrecarregar sua filha, Elara, ele pediu às 3 feras lendárias, Entei, Suicune e Raikou, para levá-la para brincar perto da árvore do mundo por um tempo. Enquanto isso, ele ficou para trás para lidar com o crescente número de visitantes que chegavam por causa de sua fama repentina. Depois de finalmente se despedir de uma multidão com grande esforço, outra onda chegava no dia seguinte. Naoki, agora exausto e impotente, abriu a conta oficial de sua loja, o rancho Casa na Árvore. Respirou fundo e postou uma mensagem junto com as fotos que havia tirado antes. Recebi todas as suas cartas. Estou muito feliz por ter podido ajudar. Mas recentemente muitos visitantes vieram, e isso causou problemas para mim e minha família. Somos apenas pessoas comuns esperando por uma vida pacífica aqui. Por favor, não se esforcem para fazer a viagem apenas para me ver. Claro, se você estiver interessado em participar dos testes Pokémon do rancho, será sempre bem-vindo. Graças aos esforços de alguns internautas sensatos, a mania de correr para Paldia para ver o Máscara Ciclizar começou a esfriar no dia seguinte. Gradualmente a paz retornou à casa de Naoki. Só então ele finalmente pôde respirar aliviado. Bem a tempo, também, pois a batalha de substituição dos 8 mestres estava prestes a começar. Com a empolgação voltando para o campeonato mundial, fãs ao redor do mundo voltaram sua atenção para o próximo grande confronto. 1º de outubro, ano 204 do calendário da Liga. Naoki, classificado em 9º lugar, estava prestes a enfrentar Flint, o treinador que atualmente ocupa a 8ª posição entre os 8 mestres. Se Naoki vencesse, ele entraria oficialmente nas fileiras dos 8 mestres e ganharia o direito de participar do torneio dos mestres ao lado dos outros 7 treinadores de elite, cada um lutando pelo título final de campeão. No estádio Vindon de Galar, a atmosfera era elétrica.
Tanto dentro quanto fora do estádio, a multidão vibrava de excitação. Ondas de aplausos enchiam o ar enquanto os fãs cantavam o nome de Naoki em alto e bom som. Flint estava em frente a ele, a palma da mão na testa, claramente exasperado. A multidão está animada por sua causa, hein? Ele disse com um sorriso impotente. Naoki sorriu e olhou para o jovem com o afro vermelho flamejante à sua frente. Senhor Flint, estou ansioso para aprender com o senhor. Flint, um dos 4 de elite de sino e o renomado especialista em Pokémon do tipo fogo da região, não era fácil de ser batido. Para a maioria dos desafiantes, ele era um oponente a ser temido. Quanto mais Flint pensava nisso, mais desesperador tudo parecia. Ele sabia muito bem sobre Tobias, o treinador que invadiu a Liga de Sino, derrotando líderes de ginásio um após o outro, e conquistando o campeonato da Conferência Regional. Depois, Tobias desafiou a Estrada do Campeão, varrendo os 4 de elite, incluindo Flint, para finalmente enfrentar a campeã reinante de Sino, Cynthia. E no entanto, aquele mesmo Tobias havia sido esmagado por este homem, Naoki. Flint cerrou os punhos. Se ele havia sido derrotado por Tobias, e Tobias havia sido desmantelado por Naoki, então que esperança ele tinha? Seu coração afundou em pavor. Mas não, ele não podia se deixar entrar em parafuso. Não aqui, não agora. Ele balançou a cabeça e sorriu, a determinação fervorosa ardendo de volta em seus olhos. Fugir do medo não mudaria nada. Melhor queimar nas chamas do que congelar no desespero. Esta era uma chance rara, batalhar contra um treinador que podia comandar Pokémon lendários. Mesmo na derrota, ele poderia ficar mais forte. Para alguém em busca do verdadeiro poder, este tipo de batalha era um presente. Se você quer se tornar um dos 8 mestres, Flint gritou, elevando a voz para igualar o rugido da multidão, então me mostre o quão feroz o seu fogo queima. Com isso, ele sacou sua Pokébola. Parece que Flint está pronto. A voz do locutor ecoou da cabine de comentários no alto. Que tipo de performance Naoki entregará hoje? Vamos descobrir juntos. Capítulo 749. Naoki contra Flint 2. Vendo que ambos os treinadores estavam prontos para a batalha, o árbitro se adiantou e levantou sua bandeira. Esta é uma partida de 3 contra 3. Cada treinador pode usar até 3 Pokémon. A batalha termina quando todos os Pokémon de um lado estiverem incapazes de continuar. Então veio o apito agudo e ecoante que deu início à partida. Um clarão branco traçou um arco no ar enquanto Flint arremessava sua Pokébola. Ninetales, deixe-o sentir o calor da nossa paixão. Uma figura elegante emergiu em uma explosão de chamas. A pelagem dourada cintilou sob as luzes do estádio, e 9 caudas elegantes se abriram atrás dela, brilhando com graça etérea. Seus olhos carmesim brilhavam com confiança, e sua postura irradiava nobreza. Ninetales, hein? Naoki murmurou, então jogou sua própria Pokébola sem hesitar. Então eu escolho você, Giratina. A multidão ofegou quando o campo de batalha foi inundado por uma onda de energia sombria turbulenta. Uma figura massiva tomou forma da névoa, colunas gêmeas de asas, 6 pernas fantasmagóricas e um corpo serpentino envolto em poder de outro mundo. Os olhos carmesim de Giratina se fixaram em Ninetales, seu olhar queimando com fúria silenciosa. A multidão irrompeu em aplausos e murmúrios. Ele trouxe Giratina primeiro? Naoki não está se segurando em nada. Pairando acima do chão, Giratina soltou um rugido gutural que rasgava a dimensão. Ele se lembrou de como seu momento de destaque foi roubado durante a última batalha, ofuscado pelo Calyrex. Desta vez, não. Esta era a luta dele. A batalha começou oficialmente. Assim que Ninetales entrou no campo, sua habilidade se cativou, convocando intensa luz solar sobre a arena. As nuvens se separaram instantaneamente, e um calor seco e escaldante começou a irradiar pelo campo de batalha. A multidão explodiu. Seca. Ninetales está aquecendo o campo. Que estratégia clássica de sino do especialista em tipo fogo Flint. O comentarista anunciou com empolgação. Flint estreitou os olhos. Ele sabia exatamente o tipo de monstro que estava enfrentando. Aquele Giratina não era apenas grande. Ele se movia como fumaça, imune a truques de status e interferência mental. Não havia sentido em tentar hipnose ou labareda. Ele tinha uma chance, dominá-lo com poder de fogo bruto. Mesmo que ele não pudesse vencer a partida, nocautear um dos Pokémon lendários de Naoki seria uma vitória suficiente. Vamos com tudo! Flint gritou. Ninetales lança-chamas queimou completamente. Taiu! Ninetales soltou um grito enquanto suas 9 caudas giravam em uníssono. Inspirando profundamente, ela lançou um pilar de chamas escaldantes que iluminou todo o campo, o calor ardente distorcendo o ar enquanto rugia em direção a Giratina. Naoki exalou calmamente. Giratina não vacilou. Um zumbido baixo pulsou de sua boca enquanto ele conjurava uma bola das sombras densa e giratória com velocidade surpreendente. O orbe preto piche crepitava com energia fantasmagórica, irradiando pura malícia. Os 2 ataques colidiram no ar com um impacto estrondoso. Chamas encontraram sombras. Uma onda de choque surgiu para fora, fazendo o chão sob a arena tremer. Por um momento, as 2 forças ficaram presas em um impasse ardente, até que a bola das sombras girou mais rápido, comprimindo-se mais firmemente, e dividiu o lança-chamas ao meio. Os remanescentes do ataque foram despedaçados, e a bola das sombras avançou através das chamas, direto para Ninetales. Flint gritou, mas era tarde demais. Bum! Um acerto direto. Ninetales foi engolida em um vórtice de energia fantasmagórica e fogo, atirada para trás e rolando pelo campo. Ela derrapou até parar com a pelagem queimada rosnando de dor, mas ainda consciente. Naoki levantou a voz calma e claramente, furtividade nas sombras. O corpo de Giratina brilhou, então desapareceu por completo. Todo o estádio ofegou. Giratina desapareceu. Ele sumiu do campo, exclamou o comentarista. A fumaça ainda pairava em torno de Ninetales. Ela se levantou, respirando pesadamente, as caudas agitadas com ansiedade. Ela sentia, algo estava observando. Algo frio e antigo. Fique alerta, Ninetales.
Flint avisou, os olhos examinando o campo. Ninetales permaneceu congelada no campo de batalha, suas 9 caudas douradas tremendo ligeiramente. Ela podia sentir uma presença. Algo escuro e avassalador havia se fixado nela de algum lugar invisível. Mas não importa quão agudos fossem seus instintos, Ninetales não conseguia localizar a ameaça. De repente, voxas! Uma rajada arrepiante rasgou o ar atrás dela. Bang! Antes que Ninetales pudesse sequer virar a cabeça, um golpe devastador atingiu por trás. Seu corpo foi lançado voando pela arena como um boneco de pano, deixando um rastro de fumaça e brasas. Ela caiu com força, rolando até parar, os olhos em espiral. Ela nunca sequer viu Giratina chegando. A multidão ficou atordoada por um momento e então irrompeu. Inacreditável! Um nocaute limpo em um único golpe, o comentarista gritou. Giratina desapareceu e reapareceu como um fantasma, e Ninetales não teve chance. Mas para muitos, isso não era mais inesperado. Era o Sr. Naoki afinal. Seu poder há muito tempo transcendeu o nível dos treinadores convencionais. Até mesmo membros da elite dos 4 como Flint estavam começando a aparecer degraus em seu caminho. Agora todos os olhos se voltavam para os verdadeiros gigantes esperando no topo. Steven, Cynthia, Lance, Leon. Naoki conseguiria realmente derrubá-los com a mesma força avassaladora? Na arena, o árbitro levantou sua bandeira com profissionalismo calmo. Ele nem sequer piscou com o resultado. Ninetales está incapaz de batalhar. A primeira rodada vai para Naoki. Até ele havia se acostumado com cenas como esta. Flint exalou lentamente, os olhos fixos em sua Ninetales caída. Foi um golpe duro. Ninetales sempre foi uma de suas batalhadoras mais firmes, um Pokémon que ele criou desde seus primeiros dias. Eles nem sequer estão no mesmo nível. Flint murmurou amargamente. Aquele Giratina. É como lutar contra um desastre natural. Ainda assim, ele não tinha terminado. Cerrando os dentes, Flint levantou sua próxima Pokébola. Se eu cair, eu caio lutando. Ele rugiu. Vamos acender, Arcanine. Com uma explosão de chamas, o majestoso Arcanine saltou para o campo, chamas lambendo sua pelagem e olhos ardendo com lealdade. Ele soltou um latido estrondoso que ecoou pela arena. Partida 2, Giratina contra Arcanine. Comecem, anunciou o árbitro. Velocidade extrema, agora. Flint comandou bruscamente. Arcanine se tornou um borrão, seu corpo envolto em um rastro flamejante enquanto ele avançava pelo campo como um raio. Que aceleração incrível, o comentarista gritou. Esse é o poder do Pokémon lendário Arcanine, conhecido como a personificação da velocidade e do fogo. Mas, pouco antes do impacto, Arcanine atravessou o corpo de Giratina. A forma do dragão tipo fantasma tremulou como fumaça, e o ataque o atravessou limpo sem fazer nada. O quê? Os olhos de Flint se arregalaram de horror. Claro! Movimentos do tipo normal não têm efeito em tipos fantasma, e Giratina é fantasma e dragão. Ele havia calculado mal. Antes que Arcanine pudesse se recuperar do golpe falho, Giratina virou sua cabeça maciça lentamente. Naoki levantou um dedo. Garra do dragão. Em um instante, o corpo serpentino de Giratina se contorceu no ar, e uma garra colossal avançou com velocidade sobrenatural. Bum! O golpe atingiu a lateral de Arcanine, enviando a besta maciça a toda velocidade pela arena. Ele atingiu a parede de pedra, abrindo uma cratera profunda antes de cair no chão, tossindo fumaça. O estádio ofegou novamente. Essa garra do dragão foi brutal. Arcanine sofreu um dano massivo, gritou o comentarista. Giratina, use força sombria. Naoki chamou bruscamente. Uma energia escura começou a girar nas mandíbulas de Giratina, reunindo-se em um vórtice de puro ódio fantasmagórico. Percebendo o perigo, os instintos de Flint entraram em ação. Arcanine, prepare-se. Mas era tarde demais. O feixe misterioso de escuridão, força sombria combinada com a malícia inata de Giratina, avançou como uma onda gigantesca de pesadelos. Não havia tempo para desviar. O punho de Flint se apertou. Sem escolha. Arcanine, dê tudo de si. Lança-chamas, força total. Arcanine, apesar de seu corpo machucado e feridas de garra ardentes, respondeu com um rugido desafiador. Chamas irromperam de sua boca em uma onda flamejante, espiralando em direção à escuridão que se aproximava. Bum! Os dois ataques colidiram em uma explosão ofuscante no centro do campo de batalha. Fogo e sombra se torceram violentamente no ar enquanto a fumaça se espalhava pela arena. Flint apertou os olhos para a explosão, a esperança tremeluzindo em seu peito. Será que ele aguentou? Mas tão rapidamente quanto essa esperança se formou, um rastro preto rasgou a fumaça. Os remanescentes da força sombria de Giratina perfuraram as brasas que se desvaneciam e atingiram Arcanine em cheio. O poderoso tipo fogo soltou um latido estrangulado, então desabou, suas pernas cedendo sob ele. O campo de batalha ficou em silêncio por meio segundo. Arcanine está incapaz de batalhar. Naoki vence a segunda rodada. Capítulo 750, quartas de final. Ao ver seu Arcanine cair em um único golpe, Flint sentiu seus dedos tremerem levemente. Esse cara. Sua expressão congelou. Mas após um breve momento de silêncio, ele se recompôs e cerrou os punhos. Não me importa o quão forte você seja. Minha equipe não será derrotada sem lutar. O fogo inabalável no coração de Flint rugiu de volta à vida. Venha para fora, Infernape. Flint gritou, atirando sua última Pokébola. Um flash brilhante de luz irrompeu do campo de batalha enquanto um poderoso Infernape aterrissava com um baque pesado. Seu corpo irradiava calor, chamas bruxuleando no topo de sua cabeça enquanto ele se agachava, encarando diretamente o enorme Giratina. A terceira luta vai começar agora. Infernape multiplicar. Flint ordenou sem hesitar. O Pokémon do tipo fogo lutador se tornou um borrão enquanto avançava, dividindo-se em uma dúzia de imagens sombrias que começaram a circular em torno de Giratina como uma matilha de lobos flamejantes. Giratina estreitou seus olhos vermelho-sangue.
Seu olhar rastreou as ilusões cintilantes, mas permaneceu estranhamente calmo. Agora, soco trovão! Flint gritou. O campo se iluminou quando múltiplas cópias de Infernape avançaram, punhos estalando com eletricidade, todos mirando no mesmo dragão maciço no centro. Mas Giratina soltou um rosnado baixo, abriu as mandíbulas e exalou uma onda de sopro do dragão pelo campo. Névoa roxa e crepitante surgiu para fora, desfazendo ilusão após ilusão com sons rápidos de puff. Nesse momento, o Infernape real irrompeu da fumaça por cima. Ele havia saltado alto no ar, o braço direito puxado para trás, relâmpagos girando em torno de seu punho. Bam! O soco trovão atingiu Giratina em cheio no peito e por um momento a multidão ofegou. Acerto confirmado! Flint exclamou, cerrando o punho em triunfo. Mas antes que ele pudesse terminar de comemorar, bum! Uma garra maciça tirou Infernape do ar como uma mosca. O impulso rachou o chão da arena enquanto Infernape rolava para trás com dor. Vamos acabar com isso, disse Naoki. Giratina desapareceu. Os olhos de Flint se arregalaram. Não! Bum! Giratina reapareceu atrás de Infernape e o atingiu com força total, seu quadro colossal irrompendo do vazio como um pesadelo tornado real. Bum! Infernape foi arremessado pelo campo de batalha, chocando-se contra a barreira de energia brilhante. Ele desabou no chão, os olhos girando. Inconsciente. Infernape está incapaz de lutar. Naoki vence todas as 3 rodadas. O árbitro levantou a mão. Naoki agora é oficialmente um dos 8 mestres. O estádio inteiro irrompeu em aplausos. Fogos de artifício explodiram sobre a arena enquanto Giratina descia, projetando uma longa sombra sobre o chão. Olhos escarlates brilhando, Giratina olhou lentamente para as arquibancadas, absorvendo o rugido da multidão. Um sorriso de escárnio malicioso e orgulhoso surgiu em seu rosto. Finalmente, eu sou a estrela. Naoki suspirou e coçou a bochecha sem jeito. Se isso continuar, eu talvez tenha que começar a gerenciar o fã-clube dele. Nesse momento, Flint se aproximou com um grande sorriso. Mesmo na derrota, o membro da Elite 4 do tipo fogo parecia mais animado do que nunca. Eu consegui. Ele sorriu. Naoki piscou. Conseguiu o quê? Eu acertei um golpe limpo em Giratina. Flint estufou o peito orgulhosamente. Nem todo mundo pode dizer isso. Naoki olhou para ele por um momento depois riu. Você realmente é algo, Sr. Flint. O próximo evento foi a cerimônia de sorteio para o torneio dos 8 mestres. Naoki devolveu Giratina para sua Pokébola e caminhou para os bastidores ao lado de Flint. Flint era tão caloroso e animado quanto o Pokémon do tipo fogo que treinava. Em pouco tempo, os dois estabeleceram um relacionamento amigável. Enquanto Naoki entrava na área de espera, o grande monitor na frente do estádio se acendeu e a voz do comentarista ecoou pela arena. Agora, por favor, recebam o Sr. Rose, o presidente da Macrocosmos e o chefe da Aliança Galar, para conduzir o sorteio para os confrontos das quartas de final do 8 mestres. Um holofote iluminou a entrada. Lá, um homem bem vestido em um terno elegante, sapatos polidos e uma gravata borboleta arrumada saiu com graça confiante. Seu cabelo estava penteado para trás, e ele usava um sorriso amável e treinado enquanto acenava educadamente para o público que aplaudia. O comentarista rapidamente lhe ofereceu o microfone. Rose o pegou com facilidade e começou, senhoras e senhores. Bem-vindos à região de Galar. Eu sou Rose, presidente da liga. Ele sorriu mais amplamente. Serei breve. Estejam vocês aqui na arena ou assistindo de casa, obrigado pela paciência. O tão esperado torneio dos mestres está prestes a começar. E agora conduzirei o sorteio para os 8 campeões que estão no auge do nosso mundo. Enquanto suas palavras ecoavam, a tela maciça acima da arena se iluminou com as imagens dos 8 treinadores. Leon classificado em primeiro. Lance, segundo. Steven, terceiro. Cynthia, quarto. Dianta, quinto. Ryan, sexto. Drasna, sétimo. E finalmente Naoki recém-entrado em 8º lugar. Flint, observando ao lado de Naoki, soltou um longo suspiro. Eu pensei que teria uma chance de participar das quartas de final este ano. Ele olhou para Naoki com um sorriso amargo. Não esperava que 2 treinadores lendários invadissem a festa no último segundo. Flint já havia aceitado. Mesmo que Naoki não tivesse conquistado a vaga final, alguém como Tobias teria chegado e o empurrado para fora de qualquer maneira. Só de pensar nisso, ele se sentiu um pouco melancólico. Naoki apenas sorriu, enquanto Flint olhava para a tela em quieta resignação. Um membro da equipe uniformizado se aproximou do palco carregando uma grande esfera de vidro cheia de papéis de sorteio. Havia um buraco no topo da bola de vidro, e muitos pequenos bilhetes dobrados foram colocados dentro. Na frente da multidão expectante, o presidente Rose estendeu a mão na bola e sorteou o primeiro bilhete. Ele desdobrou a nota, e um Rotom drone flutuante imediatamente se aproximou para transmitir o resultado. No momento seguinte, o nome de Cynthia apareceu na tela grande, e seu avatar foi colocado no primeiro bloco das quartas de final. Em seguida veio sua oponente. O presidente Rose continuou com o sorteio, estendendo a mão novamente e puxando o outro bilhete. Desta vez, a tela revelou, Drasna. Cynthia contra Drasna. A primeira batalha das quartas de final estava marcada. Um por um, Rose sorteou os nomes restantes. Os confrontos completos das quartas de final foram finalmente revelados. Cynthia contra Drasna. Leon contra Ryan. Steven contra Dianta. Naoki contra Lance. A tela piscou intensamente, exibindo a tabela completa para o torneio dos 8 mestres. Os 4 vencedores avançarão para as semifinais, o comentarista anunciou animadamente. Estamos prestes a ter um confronto lendário. Naoki cruzou os braços, os olhos se estreitando para a tela. 3 lutas. Quartas de final, semifinais, finais. Mas quando viu quem era seu primeiro oponente, ele piscou. Lance? Ele murmurou. Do lado, Flint, seu oponente recente, soltou um assobio baixo. Você vai enfrentar Lance, de todas as pessoas? Naoki se virou. O que tem ele? O tom de Flint era sério.
Ele ficou aterrorizante este ano. Antigamente a região de Kanto não tinha muitos Pokémon fortes do tipo dragão, então a equipe dele era um pouco desorganizada. Mas ouvi dizer que nos últimos anos, Lance viajou para muitas regiões e capturou incontáveis Pokémon do tipo dragão. Ele formou um verdadeiro exército de dragões. Flint explicou. Naoki. A reputação de Lance como mestre dragão já chegou a sino. As quartas de final seriam realizadas ao longo de 3 dias com apenas uma luta por dia, o que significa que sua batalha contra Lance não aconteceria antes de uma semana. Sem nada urgente para fazer enquanto isso, Naoki se despediu de Flint e voou de volta para o rancho em Koraidon. No momento em que chegou em casa, ele liberou Giratina de sua Pokébola. Giratina não se demorou no rancho. Enquanto Naoki carregava sua filha, o Pokémon maciço abaixou a cabeça carinhosamente, depois mergulhou no lago, desaparecendo no mundo distorcido. Ele aterrissou na Ilha Flor e imediatamente convocou Rotom. Leia os comentários online, Giratina ordenou. Rotom emitiu um bip. Um internauta chamado Pikachu Fofo disse, Giratina é muito forte. Esmagou todos os 3 Pokémon de Flint sem sequer levar dano. Eu me pergunto quem é mais forte, Giratina ou Calyrex? Um usuário chamado Mensageiro das Sombras respondeu, mais um. Eu também estou curioso, embora eu ache que Calyrex possa ter uma ligeira vantagem. Antes que Rotom pudesse terminar, os olhos carmesim de Giratina se inflamaram de raiva. Porque os humanos sempre adoram comparar a força de batalha. O que mais doía era que ele realmente não conseguia vencer Calyrex. Sentindo sua raiva borbulhar, Giratina rosnou. E quanto à minha contagem de fãs? Rotom hesitou, depois relatou. Apesar do seu recente aumento de desempenho, o crescimento de seguidores de Calyrex ainda está à frente. Giratina ficou tão furioso que quase desmaiou no ar. Ele andava de um lado para o outro inquieto no céu, rosnando de frustração. Vendo isso, Rotom se esforçou para acalmá-lo. Aqui está um de Senhor do Vazio 13 e a luta de Giratina foi inspiradora. Espero vê-lo novamente na final. E outros de Rei do Plasma, aquele Furtividade nas Sombras foi terrivelmente legal. À medida que os elogios chegavam, Giratina se acalmou lentamente. Talvez, os humanos não fossem tão ruins. Rotom, observando a mudança, teve uma percepção. Então, se eu mencionar Calyrex, Giratina surta. Mas se eu apenas ler elogios sobre Giratina, ele fica feliz de novo. E se não houvesse elogios suficientes online, bem, ele poderia simplesmente inventar alguns. Giratina não sabe ler linguagens humanas de qualquer maneira, Rotom pensou astutamente. Contanto que eu o mantenha feliz, está tudo bem. Enquanto isso, na arena de Vindon, Leon e o presidente Rose estavam no alto das arquibancadas VIP, observando o fluxo de visitantes nas ruas abaixo. Em comparação com os últimos 2 anos, o número de turistas que frequentam o campeonato mundial deste ano disparou, disse o presidente Rose com orgulho. Nos últimos meses, o aumento de visitantes impulsionou o desenvolvimento regional nas cidades de Galar, hotéis, restaurantes, estádios e transporte. Tudo teve um tremendo crescimento. Vendo sua cidade natal tão cheia de vida, Leon sorriu. É incrível. O presidente Rose assentiu, então parou quando seu telefone vibrou urgentemente. Ele olhou para a tela, sua expressão se enrijecendo. Algo aconteceu na usina de energia subterrânea, ele disse rapidamente. Leon, vou deixar isso com você. Preciso sair e resolver isso. Leon estava desconfiado. De acordo com sua própria investigação, Eternatus, a fonte do dia mais escuro, provavelmente estava selado sob a usina de energia em Hammerlock. Mas ele não expressou seus pensamentos em voz alta. Sem trair nenhuma expressão, ele simplesmente assentiu. O presidente Rose se apressou. Enquanto isso, sob a usina de energia de Hammerlock, Sônia, disfarçada em um uniforme da equipe, estava frente a frente com Oleana, visivelmente tensa. Eu tinha um pressentimento. Tenho sentido alguém me seguindo ultimamente. Então era você, disse Oleana friamente, seus olhos se estreitando. Senhorita Sônia, não me diga que você acidentalmente perambulou por uma instalação de energia restrita? Ao redor delas, funcionários da Macrocosmos começaram a circular, apertando a rede. Suor escorreu pela têmpora de Sônia. Mas mesmo diante do perigo, ela não recuou. O Pokémon selado aqui, Eternatus, é perigoso além da medida. Se ele se soltar, pode destruir toda a região de Galar. Então você sabe, Oleana respondeu, sua voz ficando gélida. Eu não sei como você soube sobre Eternatus, mas não vou deixar você arruinar os planos do presidente Rose. Com um gesto afiado de Oleana, a equipe avançou. Eles confiscaram as Pokébolas e o telefone Rotom de Sônia, depois a trancaram em uma câmara pequena e mal iluminada no subsolo. Com o coração acelerado, Sônia cerrou os punhos. Ela tinha visto algo aterrorizante. O presidente Rose estava usando energia estelar para alimentar Eternatus, nutrindo a própria criatura responsável pelo antigo cataclismo. Era uma loucura. Ela não conseguia imaginar o que aconteceria se Eternatus reunisse poder suficiente. O dia mais escuro, a calamidade que uma vez quase levou Galar à ruína, poderia retornar a qualquer momento. A pequena sala estava silenciosa, fria, sem esperança. Ela queria contatar Leon, mas não tinha como. Ela não sabia quanto tempo havia passado quando a porta rangeu e se abriu novamente. O próprio presidente Rose entrou. Sônia olhou para cima cautelosamente, seu corpo tenso com raiva e medo. Rose, no entanto, apenas sorriu. Há quanto tempo, Sônia? Ele disse agradavelmente. Como vai a professora Magnolia estes dias? Sônia não respondeu. Rose não pareceu se importar. Ele continuou falando, quase nostalgicamente. Sabe, eu devo muito à professora Magnolia. Sem a pesquisa dela sobre Dynamax, nunca poderíamos ter construído os braceletes Dynamax. Graças a isso, a região de Galar prosperou, nossos estádios estão cheios, o turismo está em alta. Ele abriu os braços, a voz cheia de orgulho. Você viu as cidades ultimamente? Multidões vêm de todas as regiões.
Nunca esteve tão animado. Neste momento, o presidente Rose de repente mudou de assunto. Mas cenas como esta não durarão 1000 anos. Até lá pode não sobrar ninguém na região de Galar. Para evitar esse futuro, devemos confiar no poder de Eternatus. Ele olhou para Sônia friamente. Você pode não entender como me sinto agora, mas tudo bem. Eu não preciso da sua compreensão. Tudo o que faço é pela sobrevivência de Galar. Então, a expressão de Rose endureceu. Eu não sei o quanto você descobriu, mas de agora até o fim do campeonato mundial, você permanecerá aqui. Com isso, o presidente Rose se virou e saiu da sala, batendo a porta pesada atrás de si. Do lado de fora, Oleana já estava esperando. Ela se adiantou e perguntou calmamente: Presidente Rose, quais são suas ordens? Rose pensou por um momento. Quanta energia reunimos até agora? Se as usarmos todas, Oleana respondeu, a energia é suficiente para despertar totalmente Eternatus. Então comece a sequência de ativação. Vamos adiantar o plano. Os olhos de Rose brilharam com ambição. Os treinadores reunidos para o campeonato mundial, Leon entre eles, podem servir como meio perfeito para restringir e controlar Eternatus. Com o poder dele em nossas mãos, podemos guiar o futuro de Galar. A prosperidade de nossa região durará mais 1 milênio. Mesmo que as pessoas o entendessem mal agora, Rose acreditava que a história o vindicaria. Oleana hesitou, então expressou sua preocupação. Se fizermos isso, a reação de energia pode causar fenômenos de Dynamax descontrolados em toda a região. Pode haver um caos generalizado. Rose olhou para ela com firmeza. Este é o preço que devemos pagar por um futuro. Alguns sacrifícios são necessários. Oleana ficou em silêncio por um momento. Então, acenando com determinação, ela respondeu: entendido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.